Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um do meu... O seu. O nosso. Eu não vou fazer, eu fiz uma piada aqui, o Vitinho falou que a gente tava ruim, que não gostou da dança, ele mandou a gente fazer de novo. Mas a gente vai fazer uma dança na próxima aqui, tipo fusão, sabe? E hoje estamos aqui, eu não vou, ó. Vocês estão proibidos de contar a história de passado aqui, tá? Tá bom, perfeito. Só ele pode falar de passado. Se esse episódio chegar a 5 mil visualizações... Não faz isso. Então, assim, é até meio, eu diria até estranho. É uma pessoa... Eu estou aqui com o Pardal, que é uma pessoa que me conhece há muito mais tempo do que qualquer um daqui dessa mesa. E muito mais tempo do que vocês também. Então, assim, é um negócio muito louco e que a gente descobriu há pouco tempo. Então... Ele ainda está em choque. Eu ainda estou um pouco em choque. E olha que bacana. O Pardal, ele foi meu professor em 2017 de análise técnica e a gente não sabia dessa história até agora, em 2024. A gente pode dizer que é uma lenda da análise técnica brasileira. Mais de 40 anos de mercado financeiro, Coxinha. Isso aí podcast nenhum traz, só a gente que trouxe. E aí, Pardal, tudo bem? Primeiro, um prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite, aliás, o convite dele. E olha que loucura, hein? Mas não vamos contar dessa história, não. Vamos falar de você aqui. Não vamos falar de outra coisa. Cara, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de ter vindo aqui na casa. Me sinto honrado de estar do lado de vocês, né? Conhecer você depois de vir molequinho, né? O Otto, já há algum tempo, o Otto era mais magrinho. Mais magrinho. Agora tá um pequeno deslize no meio. É muito franco com o Ramone. Gosta aqui, né? Na boa aqui. Costinha. Muito feliz, cara. Muito feliz. Porra, bom demais. Estar aqui. E honrado. Porra, bom demais, bom demais. Cara, a gente tava conversando aqui, tem história pra caramba aqui, mas vamos começar pela análise técnica. Um pouco da tua história, assim, você falou, você começou em 77. 77, setembro de 77, 10 de setembro de 1977. Tá, e como é que começou isso? Começou fazendo o quê? Então, vamos lá. Começou a minha inspiração, o tesão pelo mercado. Né? Eu era molequinho, né, novinho. Acho que uns 8 anos, 9 anos de idade. E aí eu chegava do colégio, era por volta de 1h, meio-dia e meio. E aí, na ocasião, a TV mostrava o finalzinho do fechamento da Bolsa, que era no Rio de Janeiro, né? A Bolsa do Rio de Janeiro. Antigamente, a Bolsa começava às 9h e fechava 1h da tarde. Depois é que se alongou. Hoje, na ocasião, até às 13h. Maravilha. Maravilha, né? E aí eu chegava e ligava a televisão. E aí eu ligava a televisão, via aquele pregão, né? O pessoal gritando e tal. Achava aquilo um tesão no mercado, né? Mas passou anos. Aí quando chegando mais jovem, mais velho, né? Já aí com uns 19, 20 anos de idade, fazendo matemática, comecei a fazer matemática. E um dia eu estava num almoço de família, num domingo, e uma amiga da minha tia falou assim, olha, Luiz, na época era Luiz, não era Pardal, né? Pardal veio depois, dentro do mercado. Você não quer... Meu irmão está dizendo que está precisando de alguém lá numa corretora, numa DTVM, chamava Conta, com K, né? Uma DTVM. Você não quer ir para lá fazer alguma entrevista e tal? Eu falei, claro, estava a fim de trabalhar, 21 anos de idade, não fazia porra nenhuma da vida, né? Louco para ganhar um dinheirinho, para poder me virar, né? Eu falei, lógico que eu vou. Aí fazer uma entrevista, me aprovaram, né? Por quê? Eu comecei, então, numa área chamada departamento técnico. Antigamente não tinha isso, departamento técnico, né? Então, o Banco Central, que era a autarquia reguladora da ocasião, na ocasião não, até hoje, né? Uhum. Era o regulador. Ele, a partir de uma data, acho que 77 mesmo, início de 77, todas as instituições que iam ser credenciadas tinham que ter um departamento técnico. Uhum. Então, era já um esforço do Banco Central procurar uma coisa mais técnica para dentro do mercado, jogar uma coisa mais técnica. Então, lá foi o Pardal, com 21 anos de idade, conhecia porra nenhuma do mercado, não tinha a menor ideia. A única coisa que eu via é aquela porra da Bolsa. Mas não sabia nem como é que é, sabia que é ações e tal, o que é ações. Mas mercado, na ocasião, mercado financeiro do lado do Open Market, que foi onde eu conheci, eu não conhecia porra nenhuma, né? Então, fiz a entrevista, passei, né? Na entrevista também, acho que só tinha eu. Né? Tinha que passar. E aí, passei e comecei no departamento técnico, né? Molecão, fazendo matemática, tinha na ocasião, não tem mais uso certamente, chamava-se Carta Circular 61,
onde você colocava as posições da instituição financeira, quando ela está comprada em LTN, só LTN. LTN, quando você tem recompra, venda com recompra, compra com revenda, para o quê? O Banco Central entender como é que aquela instituição está movimentando, sadia e tal, se bem que era só posição de custódia, não era posição financeira. E aí começou aquilo lá, né? E aí foi. E aí quando passou mais ou menos uns 7 meses, 8 meses, começaram aí eu comecei a entender o que era o Open, né? No início eu olhava aqueles caras assim, telefone, tudo falando no telefone, que não tinha mundo eletrônico, né? Então você tinha um telefone desse tamanho, com 2 fones aqui, cheio de LPs, que LP era a linha que onde você apertava, no outro lado o cara tocava, era uma linha privada, né? Ponta a ponta. Então você ligava de uma instituição, ligava para outra instituição, não tinha que discar nada. Você só apertava o botão, lá do outro lado o operador atendia e você pede spread. Compra a conta e vende a conta. Ele faz o spread, você lote e você fecha, se tiver que fechar, se não estreita o spread ou ficar fora, né? Aí depende da tua política e do spread do outro cara lá. Mas eu estava fora da mesa. Mas era um negócio fantástico, né? Aí você via os caras legal, bem vestidos e tal. E era um ralé, porra. Era um pouquinho melhor que estagiário. Um pouquinho melhor que estagiário, né? E eu ainda fazia umas coisas, que aí é um negócio legal, eu fazia liquidação financeira e de papel lá no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Então, como não tinha custódia eletrônica, nada disso, então era física. Tinha que levar, né? Então, a instituição comprava LTN ou vendia LTN, você tinha que pegar aquele bolo de LTN, botar no bar do braço ou numa sacola. Imagina a sacola na época era Casas Sendas, né? Aquelas sacolas de papel. Você pegava aquelas sacolas, botava LTN ali, ou RTN, que também era um papel muito na ocasião, levava na outra instituição, entregava, o cara contava, te dava o cheque. Aí você ia correndo para o Banespa, que era o banco liquidante, né, correndo para o Banespa, depositar para fazer funding, fazer o fundo daquilo que você comprou. Né, porque você comprou e vendeu. Né? Então você vendeu para aquele, cara te dá um cheque. Né? Você vendeu para ele, deu o papel e ele te dá o cheque, você vai no banco e deposita e concilia tudo para você não poder ficar furado, porque se ficar furado quebra. Sim. Né? Então você tinha que colocar. Então era um tesão. Né? E não tinha esse negócio de assalto, não existia hoje. Né? Hoje é impossível você pensar nisso. Na ocasião foi assim. E esse era o meu tesão no mercado. Né? Só que, porra, eu era pobre, né? Morava em Bom Sucesso, né? Sou oriundo de Bom Sucesso, né? Subúrbio do Rio de Janeiro, bem lá no fundo, e os operadores da mesa moravam no Leblon, lavavam no Ipanema, então eram os caras ricos e eu era o pobrão, né? Mas, lógico, o tesão é você melhorar. Então eu achava aquilo um tesão, não era pelo salário, era pelo operar e tal. E aí eu comecei a me destoar, né? Quer dizer, também não tinha de quem, que isso era eu e mais ninguém. Eu sou boy, né? Eu fazia... Distou. Eu e eu mesmo, né? Aí eu ganhei de mim mesmo. Eu ganhei de mim mesmo. Eu tinha que levar, às vezes, algumas... Não era o meu papel fazer liquidação, mas, às vezes, enforcava e eu tinha que fazer, né? A gente fazia. Mas aí começaram a despertar, porque eu fazia matemática, né? Então, bota o moleque aqui na mesa, esse moleque feio aí, fedorento, né? Bota aí na mesa, manda ele fazer conta pra gente. Aí eu comecei a fazer conta de leilão, conta de IPU, conta de um montão de coisa, né? E bom, vamos embora, né? Aí eu comecei a vir para dentro da mesa, mais no ponta de mesa, como controller, né? Isso aí quanto tempo depois? Mais ou menos um ano na conta. Então foi rápido. Mais ou menos um ano, mais ou menos. Aí eu estava na ponta da mesa. E dali eu fui para uma outra corretora, que também não existe mais, chamada Argos. Aí dali eu também na área técnica, aí já tinha uma estrutura maior, tudo mais. E aí eu fui rodando. E na ocasião, o profissional de Open, seu pai sabia, foi um dos privilegiados disso, né? O cara que operava a Open era o top. Era top. Era o cara top. Então, ele ganhava mais, ele tinha tudo melhor do que, por exemplo, o pessoal de bolsa. Não querendo... Então, e os salários eram muito bons. Então, você ganhava uma grana e um salário bom daqui a 6 meses, ou às vezes até menos. Eu me lembro que, casos de amigos meus que em 2 meses trocaram de emprego ganhando o dobro.
Né? O mercado começou a ganhar dinheiro e os caras precisavam de operador. E nessa foi o Pardal, foi o Tucano também, foi todo mundo nessa onda. E todo mundo foi virando operador. E aí a gente era moleque, a gente começou a se conhecer, né? E aí vai, você conhece um, conhece o outro e tal. É relacionamento. O mercado é muito relacionamento, né? Network total. Sim. E aí a gente foi evoluindo. E ali foi minha entrada no mercado. Aí depois eu fui para banco, fui num outro banco residência. Isso foi em 1980, mais ou menos. Aí já estava em 1980. Aí veio a crise, né? Veio a crise de 80, a crise brasileira, né? Crise cambial. O Brasil sempre teve um problema cambial, né? Até eu vou dizer, não querendo ser político, nada disso, mas até a gestão do Lula 1, o Brasil tinha um problema cambial gigante, né? O Brasil tinha uma dívida externa gigante. E era um problema, né? Porque era assim, né? Era uma coisa assim, né? O câmbio sobe, a inflação sobe, você dá juros, né? Com juros, a economia desaquece. Aí aquele sofrimento gigante, né? Aí, bom, desaqueceu, o Banco Central agora vamos ajudar o mercado a melhorar, aquela gritaria. Aí ajuda a melhorar, vem inflação, o câmbio sobe de novo. Então o Brasil vivia nisso. Né? De melhoras e piores, melhoras e piores. Era assim, né? A década de 80 foi toda essa. Na década de 80, até a vinda do plano cruzado, o plano real, o Brasil vivia em constante. Era assim, uma coisa doida. A gente operava na sexta-feira, quinta-feira, a gente operava a capa da Veja, que ia sair sábado ou domingo. Né? Porque vai ter Max, ou porque o Brasil tinha um problema, então era Max para exportar, para entrar dinheiro, se era dinheiro de fora, né? Era Max de valorização, ou vai trocar ministro, né? Ou vem em plano, né? Então, quinta-feira, sexta-feira, todo mundo estava operando ali. Isso era um tesão. Né? Era tesão total, era caganeira total, né? Você estava sempre posicionado. Se eu tivesse posicionado em um R cambial e viesse a Max, estava porrada gigante. Né? Se tu não tivesse, a R ia cair, tu ia sentar numa caceta grande também. E assim, era tô rico, mas era o mercado, né? Naquela ocasião. Né? Mas isso era no Open? No Open. E você ficou no Open até quando, assim? Cara, eu fui no Open até 95, institucional, quando eu fui tesoureiro. Na verdade, eu fui tesoureiro de duas instituições, né? Um banco de investimento, que era a Planibank, né? Que depois juntou com o Bankers Trust, né? Era uma corretora, começou junto com o Pactual, inclusive, na mesma ocasião, lá em 1983, 84, por aí. Né? 82, 83... E começou nessa fase, aí quando foi em 1989, ela se juntou com o Banco IOSP, não, um pouquinho antes, em 1988, com o Banco IOSP, eu era tesoureiro da Planibank, aí virei do Bankers Trust, né, aqui no Brasil. O Bankers Trust era um banco de investimento americano. E depois eu fui para o BFB, fui como tesoureiro do BFB. Então tive uma vivência de banco de investimento, que é meu patrão falava uma coisa que era bem verdade. Você está num banco de investimento, um banco comercial, a diferença é que você está no Learjet e um Boeing. Né? O Learjet é só você e mais um cara. É pequenininho e tal, você é fácil, é flexível. Quando você pega um grandão, você não pode sair, porque você ferra o banco. Você tem uma área comercial gigante lá que conta, então você não pode. Você tem que ter cuidado, tem que ser uma velocidade de cruzeiro mais adequada, tudo mais adequado, né? Mas foi por aí, cara, foi por aí. Até 95. Aí depois de 95, carreira solo. Aí foi carreira solo, foi quando eu comecei a fazer análise técnica, fui aprender análise técnica, fiz curso com o Didi, fiz curso com o Fausto. E aí quando foi em 2001 foi quando eu aprendi Elliott. Entendi. Aí a tua vida mudou? A minha vida mudou. Não, aí foi um negócio interessante. Eu vou falar um negócio até hoje eu não aprendi. Não foi legal, né? Não foi legal. Pra desmistificar isso. Aí quando eu consegui aprender Elliott, né? E foi um negócio até bem engraçado. Tem uma passagem até bem engraçada, porque foi quando eu me casei pela minha terceira vez, e eu fui para na época que eu estava estudando. Eu tirei um ano sabático só estudando Elliott. E aí, eu me lembro que eu fui para minha lua de mel,
E eu ficava olhando as plantinhas lá, ver quantas pétalas elas tinham, se tinha proporção de fio, se tinha coisa de coisa. Minha mulher falava, pô, cara, que isso, bicho? Você tá aqui, né, para estudar. E eu ficava lá, contando as continhas lá, se tinha... O trevo tem que ter 5 folhas, não pode ter 4, mas se é 4 é sorte, porra nenhuma. É 5 folhas mesmo, porque é número de fibo e tudo mais. Tinha toda aquela história, né? Como é que ele faz. Aí, nessa ocasião, eu ganhei confiança, né? Continuar, fui operar para mim, ganhei confiança e parei de operar para mim. Eu falei, agora eu vou me profissionalizar. Aí eu me certifiquei em 2001 como gestor. Entendi. Nessa época, aí foi quando você veio para São Paulo? Não, eu vim para São Paulo em 1986. A primeira vez foi em 1986, quando houve o Plano Cruzado. Plano Cruzado 1, o Dilson Funaro era o ministro da Fazenda. Aliás, foi o primeiro ministro da Fazenda paulista, não era. Os ministros da Fazenda e os presidentes do Banco Central, todos eram cariocas. Uhum. E o eixo financeiro era entre Rio e Brasília. Aí, quando o Funaro chegou, o eixo mudou. Tá? Aí virou São Paulo, Brasília. A Planibank era São Paulo. Ele tinha uma filial no Rio de Janeiro, que eu tocava no Rio de Janeiro. E aí, quando eu vim para 1986 teve, eu me lembro que era 31 de março, né, exatamente um dia depois do plano, meu patrão, que inclusive era daqui da casa, diretor da casa, acho que ele já não é mais, mas ele me ligou e falou, Pardal, é o seguinte, você tem que vir para cá. Você não quer vir para cá? Tem que vir para cá, porque o Rio de Janeiro vai acabar. O cara nunca, uma profecia. Eu falei, legal, vou sim. Gostava de tudo, gostava deles, eu gostava de tudo. Eu falei, vou para São Paulo. Aí vim para São Paulo, fiquei 1 ano aqui em São Paulo. Né? Mas a minha mulher não se adaptou, meu primeiro casamento, não se adaptou. E eu ficava Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Aí eu fui até 1987 morando aqui. Aí voltei para o Rio de Janeiro, pedi demissão, eles não me deram demissão, me mantiveram no Rio de Janeiro. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro, fiquei 87, 88, 89. E aí a Planibank era o maior financiador do NAGE, na ocasião. E eu era o diretor da mesa e eu era que assinava. Então, quando aconteceu o evento do NAGE, eu tive que, não só eu ajudei a enrolar, mas tive que ajudar a desenrolar o processo. Né? Então, fiquei lá no Rio de Janeiro, mas eu tinha um convite para vir para o Banco Francês e Brasileiro, que era associado ao Crédit Lyonnais francês, né? Que era o Banco do Brasil lá na França, né? Uhum. Ele estava aqui no Brasil, que chama com o nome de BFB. Na ocasião, você não podia vir com um banco capital estrangeiro, você tinha que ter um sócio nacional. Então, ele tinha que ter um nome brasileiro, né? Pelo menos deram assim, Banco Francês e Brasileiro, chamava BFB. E aí, nessa ocasião, eu vim, aí fiquei na tesouraria. Aí fiquei até 1985, quando o Itaú comprou, absorveu, e hoje tem o Personalité, graças ao Itaú. Foi uma cultura do Itaú, não, desculpa, do BFB. Né? Na verdade, nós tínhamos o Société, que era jurídica, e o Personalité, que era física. Isso em 95? Itaú, isso em 1995. Aí o Itaú matou o Société, porque ele já tinha o Itaú, e manteve o Personalité de alta renda. O BFB era um banco de alta renda, manteve os clientes, e aí foi embora. Hoje é o que é, né? Se tá usando aí, grandão. Aí isso, depois de 2001, você continuou, foi operar para você certificou CVM, né? Então, você atua como consultor também, certo? Não, aí eu não fazia consultoria, não. Eu fazia mesmo gestão. Aí comecei a fazer gestão. Entendi. Aí, em 2001, eu já tinha alguns clientes, algumas pessoas próximas, né? E eu comecei a fazer gestão. Mas eu comecei em 2001 fazendo o Elliott para mim, que eu quero fazer. Eu passei 1 ano só estudando o Elliott. E eu fazia uma forma... Era interessante. Eu fazia um negócio assim, como é que quando você tira o emocional é uma outra coisa, né? Eu pegava todo domingo, e eu faço para todo mundo que faz, você acha que você tem que fazer isso para você ver como é que você se comporta quando está operando e quando você não está operando. Sim. A diferença é de você se conhecer. Né? Então, eu pegava um caderno de espiral mesmo, fazia a minha análise, projetava uma operação, falava, vou fazer isso, comprando, rompendo, vou fazer isso, não importa. Eu escrevia lá, pegava uma imagem, imprimia, na ocasião não tinha, tinha que imprimir no papel mesmo, sim, grampeava no caderno, botava ali e carregava. Passava uma semana, no domingo que vem, seguinte, eu ia revisar o que eu fiz. Caramba. Né? Era ótimo, dava certo pra caramba. Aí eu comecei a entender que Elliott era legal.
Aí, média móvel é bacana, Bollinger é bacana, tudo isso é bacana, mas para mim não servia, tá? Para mim não servia. Eu tive uma educação, e aí veio da Planibank, veio dos meus professores ali, eu encontrei grandes professores na Planibank, não foi um, não foi dois, não foi três, foram vários professores muito bons, e eles sempre me falavam uma coisa, que você tem que fazer uma relação de risco-retorno. Como o Elliott ele tem uma condição determinística, quer dizer, ele tem uma projeção de objetivo, quando você, por exemplo, está numa onda 3, uma onda 5, ele tem um objetivo. Então, quando eu entro numa operação, eu sei o meu potencial de ganho. E eu já travo o meu stop. Então, eu posso ganhar 5, 6 vezes mais, ou 10 vezes mais, 15 vezes mais do que eu posso perder. Aí é legal. E quando eu falava de média móvel ou outro, eu não tem essa relação. Porque, pô, cruzou, compra, bateu aqui, compra, mas, porra, mas vai para onde? Aí começa a cair, tu fala, cara, vai cair de novo. Não, em Elliott não. Em Elliott você pode cair, não é que não possa acontecer, tá? Mas quando você projeta, por exemplo, projeta uma extensão de 38%. Então, você sabe que aquele negócio vai andar em 38%. Hoje nós estamos falando, inclusive, da Petrobras agora, né? A Petrobras está em 38% de extensão na Petro 3 ou Petro 4. Então, é natural que ela até tenha caído. Agora, se o presidente lá do Banco da Petrobras falou alguma coisa que o mercado não gostou, mas estava no final da onda 3, numa extensão de 38%. É super racional que você esteja ali zerando ou vendendo. E a minha estratégia, quando toca, eu não vendo. Porque ele pode subir mais 50 e pode ainda estender 61. Eu espero. Agora, quando gera, aí sim, um fundo contra, ou seja, um pivô, contra, né? Fundo aí eu, de uns 120 minutos, 180 minutos, aí eu saio do game. Eu falo assim, agora vai começar a andar contra mim. Né? Eu saio no game. E, Pardal, só voltando um pouquinho, assim, que a gente vai entrar bastante aí na sua visão de Elliott. Você teve uma carreira toda no mercado, né, numa visão mais tradicional, operando over, etc. E você foi estudar análise técnica lá para... Foi em 2001 que você falou, né? Não, eu comecei a estudar análise técnica quando eu saí do BFB, 96, 97, 98, então, 99. Como que a análise técnica entrou na sua vida assim? Porque você é um cara que já tinha uma bagagem de mercado, né? Você já vinha. Como que apareceu a análise técnica? E na época você era um cara mais fundamentalista e aí virou pro técnico? Ou como que foi esse processo? Beleza. Assim? Legal. Foi assim, né? Primeiro, naquela ocasião, nós tínhamos uma hiperinflação. Nós tínhamos uma economia totalmente descontrolada. Em 91, se eu não me engano, algum mês de 91, eu vi o overnight a 100%. No dia. Gostosinho. No dia. Mano, era uma inflação de 80% no mês. 90% no mês. Era um cão, tá? Quando você está dentro de um banco, né, você tem umas vantagens. Né? Você tem consultores, né, que eles te formam, te colocam uma ideia, uma noção de posição. Então, você já vai lá no consultor. De qualquer forma, você como operador ou como tesoureiro, você se apoia em alguém que está te dando um norte, né? Então, eu não tenho nenhuma tendência, nem gosto de microeconomia. Mas macroeconomia, numa visão ampla, é ótimo. É ótimo. Seu pai é ótimo nisso aí. A gente trocava muita ideia com ele. É uma visão ampla. Né? Então, eu gostava da máquina. Apesar de não ser economista, era metido economista, mas era matemático, mas metido economista. Mas é mais fácil da matemática para economia, eu acho, que da economia para matemática. Apesar que tem muito economista muito bom. Acabou de falecer o pastor aí, que era um gênio na matemática. O cara fazia cada coisa que você fala assim, porra, o que é isso? Né? Bom, voltando aqui para a história. Né? Aí, quando eu saí em 95 do BFB, eu senti uma dificuldade. Eu tinha que operar, né? Tava no sangue. Eu quero operar. E aí, como é que eu opero? Qual é a ferramenta que eu uso? Né? Não tenho mais o gesto. E outra coisa, né? Lá na mesa, eu não operava bolsa, eu operava juros. Eu operava curva de juros. Operava DI. Né? Fazia as posições lá que você tem longas e curtas, lá de operações ativas e passivas que você faz na área comercial, descasamento, descasamento que é natural numa tesouraria, você tem os descasamentos de prazo, então moeda também está tomada em pré, dada em pós, alguma coisa assim, tem que ajustar, vai no DI e tal. Então era todo focado dentro do mercado de renda fixa.
Quando eu saí de lá, cara, é assim, pessoa física não tem muita mobilidade, porque na renda fixa você pode alavancar. E a instituição financeira alavanca, né? Pessoa física não dá para alavancar. Então, eu senti uma necessidade de aprender ou de ter uma outra ferramenta. Foi aí que alguém me disse, eu não me lembro quem, falou assim, cara, vai fazer um curso de análise técnica. Eu falei, vamos lá, vamos fazer a coisa. Aí foi o Didi. Aí foi no Didi, aí eu comecei com o do Didi. E aí eu fiz aquele curso legal, fui lá, nada contra a metodologia do Didi, mas não se afeiçoou a mim. Por quê? Porque exatamente por conta disso. Né? Você entra num trade e você fala assim, pô, fiz uma posição, mas quanto eu posso ganhar aqui? Não sei. Mas quanto eu posso perder? Isso eu sei, meu stop. Mas quanto eu posso ganhar? Então eu não sei se o prêmio é bom. Né? Agora, beleza, aí foi 95, 96, todo nesse bolo de média móvel, Bollinger, essas coisas todas, tá? Até 2001, quando eu aprendi Elliott, e aí, por muita influência também de uma outra pessoa lá no Rio de Janeiro, que era na ocasião, já trabalhava comigo junto com o Didi, tá? Que é o Marco Antônio Cerávolo, e ele estudava Elliott, ele é um gênio, né? O cara estudava Elliott, aí ele me ensinava, ele falava, pô, Pardal, olha só, blá, blá, blá. Aí a gente se falava, aí de repente eu comecei a estudar junto com ele, né, Elliott. Aí nós nos separamos e eu continuei estudando, aí fui pegar apostila autodidata e fui lá, blá, 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 e hoje eu cheguei. Aí quando eu notei que aquilo ali, Elliott, funcionava para mim, principalmente porque ele me dava o meu prêmio, o quanto eu posso ganhar frente ao que eu posso perder. Então, quanto é o meu posso perder? Meu stop em reais é 5 mil reais, 3 mil reais. Quanto eu posso ganhar? Posso ganhar 30, 10 vezes mais. Pô, o prêmio é bom. Entendi. Né? Agora, entrar numa operação que eu tenho um stop de 3, de repente, quando bate 1 mil reais, começa a vir o mercado contra mim, eu zerar, aí não tem graça, né? Eu tenho muito mais a perder do que a ganhar. Então, quando eu conseguir ter uma linguagem, né? Uma forma, um formato, uma estratégia, aonde eu sabia exatamente o quanto eu posso ganhar e o quanto eu posso perder, aí me deu uma segurança. Aí eu virei gestor para todo mundo. Isso é bacana, porque assim... Elliott. É só Elliott. Isso é muito bacana, porque assim, Elliott. a gente recebe pessoas aqui e assim, eu gosto muito de fazer esse racional aqui, porque várias pessoas sentam aqui na mesa e aí quando a gente vai conversar, inclusive com pessoas que não têm muito conhecimento de análise técnica ou estão começando e... naturalmente, o Brasil, e aí os dois aqui não me deixam mentir, a gente consome muita coisa lá fora de análise técnica. Muita gente grande fala de análise técnica lá fora, inclusive CNBC, Bloomberg e TV de uma forma geral, e assim, é muito respeitado. Aqui no Brasil a gente ainda está nesse processo, eu acho que de... eu não diria nem acomodação, mas eu acho que de quebrar algumas barreiras em relação à análise técnica. E o mais legal é porque assim, se a gente está falando de média móvel, então tá todo mundo olhando a mesma média móvel, por isso só funciona. O argumento mais vazio para mim é quando eu escuto alguém falar assim, não, então isso é uma profecia autorrealizável. Longe disso, obviamente, né? E aí algumas outras que a gente escuta também. Você estava falando de Petro. Aí, mas então você sabia que o Prates hoje ia falar que, era melhor, o acionista vai aceitar o fato de não pagar dividendos, ou, né, que foi assim a forma como o mercado interpretou esse negócio. Não, obviamente não, eu não sabia o dia, não vou acertar a hora. Então você fala assim, não, às vezes a gente também faz projeção, gosta muito de FIBA, eu gosto muito de pivô. Aí eu falo assim, não, a projeção aqui, sei lá, isso aqui... então você está me dizendo o seguinte, vai bater aí, vai acabar o movimento. Como é que você sabe? Né? A gente até brincou, a gente até brinca de vez em quando. Você sabia disso? Obviamente que eu não sabia disso, né? Se eu soubesse a data, se eu soubesse ver o futuro, eu tinha escolhido 6 números, eu tinha acertado 6 números na virada do ano e, provavelmente eu não estaria aqui. E vários anos. Vários anos, né? Imagina. Aliás, eu nem ia acertar a vida. Estaria assim. Estaria rico pra caramba, aplicado aí. Mas não, estaria no mercado, com certeza. Mas... ralando aqui de 8 às 8, será? Mas assim, bom, brincadeiras à parte, mas assim, eu acho muito legal porque, você trouxe uma visão de Elliott. Isso é um negócio muito legal, porque, eu sendo muito sincero com você, eu acho muito difícil o Elliott. É uma das coisas que eu até brinco com eles e falo assim, cara, é um negócio que eu já li alguns livros, já vi algumas coisas, mas é muito subjetivo, é um negócio, difícil de eu conseguir metrificar. Aí outras pessoas,
vêm aqui e falam, eu gosto de operar com risco de retorno negativo. Né? Pô, eu opero e são pessoas que têm um track record, têm um histórico que justificam ao longo do tempo essa pessoa, sei lá, o cara tem... ele aceita ganhar 1 para perder 3. E, pô, você vai pegar o track record do cara, é animal. E acho que isso é muito de pessoa para pessoa, da forma como opera. Lógico. E é uma das coisas que a gente conversa muito. Pô, o meu risco é diferente do dele, que é diferente do dele, que é diferente do seu. Perfeito. E aí, poxa, em animal, quando você falou comportamento, o meu comportamento, eu aprendi a operar fora do mercado para não ser impactado pelo meu comportamento vendo o preço mudar na tela. Porque isso muda para muita gente. Eu falo, pô, meu caso era isso. Assim, o financeiro, depois eu até tirei, mas eu olhava o financeiro, cada variação de centavo para mim. Né? Dentro da posição, de fato, pô, se você olhar ali digamos assim, o patrimônio que tinha, não era muita coisa. Mas para o Lucas, quando eu estava tradando em casa e quando eu olhava lá, pô, X de valor a cada centavo, eu falava, meu Deus do céu, é muito dinheiro. E aquilo me impactou durante muito tempo. Porque eu falava, não, eu tô ganhando... Eu comecei a fazer o risco retorno negativo, que é uma das coisas que eu, como um cara hiperativo e um cara ansioso, eu não conseguia. Eu comecei a fazer errado. E aí eu comecei a perder dinheiro. Depois, obviamente, graças a Deus, eu consegui mudar isso, melhorar as coisas e tal. E ao longo do tempo até deu muito melhor do que eu achei que ia dar. Mas acho que esse fato de você falar, pô, o Didi é um cara que é referência, cara. Pô, conheço muita gente aqui do banco que, pô, até hoje, pô, vai lá no Doji Star dele, pô, assina, pô, manda pra gente, a gente lê, pô, o Didi, vira e mexe, eu troco ideia com ele. Pô, um abraço pro Didi aí também, se estiver escutando. Mas são modelos diferentes dentro de uma mesma coisa que, no final das contas, dá certo para pessoas diferentes, você vê que são lucrativas ao longo do tempo. E isso acho que é uma das coisas que a gente precisa mudar aqui no Brasil, pelo menos a percepção do que é análise técnica frente, porque assim, se a gente falar de análise fundamentalista aqui, se eu trouxesse alguém análise fundamentalista, os 3 aqui analistas fundamentalistas, todo mundo aqui ia bater palma pra gente, de olha, o valuation dele. Nosso valuation podia estar totalmente errado. Sim. Mas ia falar, nossa, não, realmente ele tá... Até porque o Lucas, complementando também, igual você falou da análise técnica, lá fora a gente acompanha, assim, diversos bancos têm os seus departamentos de análise técnica, né? O Lucas é o primeiro analista técnico da história do banco, o Otto é o segundo, eu sou o terceiro. E que tomara que no futuro, daqui a 15, 20 anos... O pessoal olha pra gente. Sugestão, quando você tiver que contratar mais, já vai pula logo para 5. Porque o número é 1, 2, 3, 5. Boa. E a relação do risco retorno que você falou, né? Cada pessoa se comporta de um jeito. Isso é importante. Cara, é importante. É igual eu falo na sala, assim, eu gosto de trabalhar muito a relação risco retorno positiva. Porque quando você está numa relação risco retorno positiva, é uma coisa até que o Em Busca do Trade, que é o cara que sempre está na sala, ele estava meio que estudando como que a gente opera e tudo, e ele falando do fator de recuperação. Então, você toma 1, 2, 3 para trás, acertou um trade e fica 4 para frente. E aí que o risco retorno positivo, ele dá uma tranquilidade de que assim, você errou uma vez, fala, tá bom, eu sei que eu posso errar. Errou 2? Não, tudo bem, eu sei que eu vou errar. Errou 3? Tudo bem, eu sei que eu vou errar. Nossa, eu tô negativo, pega um trade e você virou tudo assim. É isso mesmo. É outra coisa. É isso mesmo. E assim, eu acho assim, você operar, né, é uma coisa, é teu. Não é como você se comporta de melhor forma. Então você tem que entender, como é que você lida com o lucro? Né? Quando você está ganhando, como é que você lida com isso? E como é que você se lida também quando você está perdendo? Né? Então você como operador, você tem que entender como é que você se lida. Sim. Eu não consigo trabalhar, e aí foi o meu problema, nada contra a escola do Didi, acho uma pessoa maravilhosa, nada contra a escola do Didi, nada contra a escola do Fausto, que eu fiz curso também com o Fausto. Mas era assim, são coisas que não me davam a resposta que eu queria. Tá? E a resposta que eu queria era aquela resposta que há 25 anos eu vinha fazendo. Ou seja, que renda fixa é mais fácil. Sim. Porque você faz conta, você faz a conta na curva e você sabe quanto você vai ganhar ou tem estimativa sobre o quê. Tá? Eu fiz uma operação passiva aqui, vou fazer uma operação na contraparte do DI. Você fez caixa, legal, bacana, você captou um CDB, você tem que fazer o CDB lá no DI. Legal, você sabe quanto você ganhou, spread. Né? Você sabe, eu vou passar isso aqui no CDI, a curva de CDI é muito mais fácil. Quando você vai para a Bolsa, isso é mais difícil para você aplicar.
Porque quanto é que você vai ganhar? Quanto é que a Petro vai subir? Quanto é que a Vale vai subir? Quanto é que a Bolsa vai subir? Você não sabe, né? Então, quando você fala das escolas que trabalham muito com indicadores, ou até escolas mesmo como o Dow, né, que é uma coisa mais antiga, vem lá de 1880, 1890, vem lá de uma outra história, né? Quando você fala de Elliott, aí você, agora, mais recente, aí, né, há 30 anos atrás, com a estrutura de fractais, onde você tem a razão divina, eles andam na relação divina. Então, isso tudo começa a somar de uma forma matematicamente mais harmônica para mim. Sim. E eu consigo entender, naquele risco que eu estou me posicionando, o quanto eu posso perder, tá meu stop lá, né? Tá bom que a gente sabe que esse negócio de stop é complicado. Amanhã de manhã o mercado pode já abrir 10% para baixo. Faz parte do game, né? Mas não é assim que ele se comporta todo dia, senão não dava nem para te operar, né? Então você sabe quanto você tem de stop, a perda aqui, você sabe quanto potencialmente você tem para ganhar. Então isso me dá uma coragem, porque é técnico. Sim. Isso não é uma coisa que você, eu acho... Não, é técnico aquilo ali. Eu erro? Lógico que erro, todo mundo erra, né? Todo mundo toma stop, né? E aí também... Aí a história vem um pouco do meu passado, já de mesa de operações, você entender como é que é o mercado. O mercado é isso mesmo, cara, é uma troca. Você tem que ter mais acertos, não em quantidade, mas de volume de dinheiro, médias de dinheiro, mais positivo do que negativo, né? E aí você vai se construindo, né? Vai se fazendo. Isso né? é importante, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu acerto 70% dos meus trades. Aí você vai olhar, tá tomando um ferro gigantesco, né? Mas é porque quando ganha, ganha pouco, quando perde, perde muito. Porque o cara se apaixona pelo papel, acha que o mercado tá errado. Pô, o mercado é soberano, cara. Não tem que você achar que tá errado. Você tá ali, cara. Você fez uma posição, você fez uma proposta de trabalho, uma tese de investimento, uma tese de carteira. Quando começa a dar errado, tem que ir embora. Cara, isso é impressionante porque, assim, todo mundo que tem sucesso, e eu estava conversando há pouco tempo agora, estava conversando, inclusive antes de eu descer, eu estava conversando com uma pessoa aqui que é de uma mesa do banco, né? E a gente estava conversando e batendo papo de cenário, de posições e tudo mais. E aí eu achei engraçado porque muitas das vezes a gente fala assim, não, stop e tal. E aí ele falou assim, cara, todas as minhas posições têm stop. Todas. Sim. Todas. Assim, não tem, eu não abro nenhuma posição, seja, cara, e esse cara opera tudo, né? Então, assim, ele seja em ouro, seja num single name, seja, cara, qualquer coisa, um long and short, eu falei, pra tudo eu tenho um stop. Porque, cara, eu posso saber exatamente, posso ver tudo, mas por algum motivo pode dar alguma situação que eu não estava vendo, ou que, mudou da noite pro dia e... Sim. E a gente estava conversando, né? A gente estava falando desse negócio de gap, que agora você falou, e eu lembrei disso. Ele falou assim, a gente estava contando até uma história fatídica nossa, né? De baba. Que a gente nunca tinha posto um BDR na carteira. A gente fazia uma carteira semanal, algo bem ali, bem dinâmico. E aí ia ser o IPO do Ant Group. E aí a gente decidia a carteira na sexta-feira. Eu acho que você não estava aqui ainda, né? Não, a Alibaba não estava aqui. E aí a gente... Eu estava em outras. Então... Tava em outras. A gente estava aqui... Eu contei também desse caso, mas esse caso eu vou guardar. Mas eu estava falando com ele, falei, cara, a gente estava conversando de cenário, de China, do que acha, do que não acha, de como é que tá vendo o gráfico, como é que tá vendo as coisas. E ele falou assim, baba, não sei o quê. Eu falei, cara, deixa eu te contar uma história de baba engraçada. E contei a história para ele. Falei, cara... Baba, para quem não conhece, é Alibaba. Alibaba, Baba 34. Uhum. Para BDR. E aí eu virei para ele e falei, cara, a história fatídica a gente tinha uma carteira semanal, que a gente não tinha stop, mas beleza, a gente também não... Né, e a gente levava em conta o fechamento de sexta, contra o fechamento de sexta sempre. Como são as carteiras, geralmente, as carteiras de research, a nossa carteira de swing trade que a gente tem agora não, ela leva o preço médio sempre do dia de abertura da posição contra o preço médio de fechamento da posição, para tentar ficar algo mais parecido do que da realidade. E aí, a gente botou... Aí a gente fazia uma live no sábado, no Instagram, falando, bacana, tava bonita, ia ser o maior IPO da história dos mercados e tal, não sei o quê. Cara, domingo à noite, esse aqui me mandou mensagem. Aí,
o Jack Ma sumiu. Suspendeu o IPO, sei lá. Aí eu falei, não acredito. Fudeu. Aí ele falou assim, pô, vamos tirar, e aí, vamos trocar? Porque ninguém conseguia pegar o preço de fechamento da sexta-feira, porque a gente divulgava depois do fechamento da sexta-feira. Aí eu falei, cara, a gente já fez uma live, a gente já tomou uma posição, a gente tem que ser como se a gente de fato fosse um gestor. Porque se a gente tá numa carteira, se eu tô simulando uma gestão, pô, beleza, eu vou levar em conta. Cara, eu não posso alterar isso. Assim, se eu tivesse de fato tomado a posição na sexta-feira, no fechamento de sexta-feira, eu não posso trocar isso na minha carteira. Eu preciso ser fidedigno ao fato do que vai acontecer, que eu não sei o que vai acontecer. E aí, durante a madrugada, a gente viu que foi suspenso o IPO. O Jack Ma ficou, sei lá, um mês sumido. Não, sumiu demais. Sumiu. Né, fizeram a mágica com ele e a nossa posição, ela caiu o quê? Ela caiu muito, tipo assim, uns 20%, não foi? Mais ou menos. Ela já abriu, assim, na segunda-feira... Recuperou um pouco, mas o derretendo. foi bem legal, assim, bem... Faz parte, mano. Não, incrível que pareça, porque terminou uma carteira em 21, com uma carteira muito acima do benchmark. Faz parte. E voando, mas é engraçado, né? Porque você falou do stop, as pessoas, não, mas então tem stop, por que pulou o stop? Cara, acontece. Tem uma coisa também, né? O stop, eu não sei se vocês têm essa percepção também. Eu não consigo saber o tamanho que eu entro sem saber o stop. É isso. Eu não consigo calcular, eu não consigo saber qual que vai ser o tamanho. Errado. Pode dar errado. O que eu tô querendo dizer é que assim, ter a noção do stop me dá a noção de qual que é o tamanho que eu vou entrar na posição. Uhum. Se eu entra sem stop, tá bom, mas aí eu fico na dúvida, tá, então qual o tamanho que eu entro? Né? Se eu não sei. Eu entro com 1% do patrimônio, 2% do patrimônio, 5% do patrimônio, 10% da carteira, o que eu faço? Né? E, Pardal, assim, voltando um pouco nessa parte de Elliott, assim, isso 2001 pra frente você começou a aperfeiçoar só Elliott, daí pra frente só Elliott. Só Elliott. E não voltou pra nada, assim, pra o gráfico é vazio, outro. só tem preço e Elliott. Não, é preço e Elliott só. Tá? E FIBO, né? FIBO é Elliott. Né? Na verdade, Elliott assim, eu tô falando Elliott, mas assim, não é a única ferramenta que eu tenho. Sim, tá? A minha ferramenta principal chama-se HP. Né? HP 12C. Né? E Excel, mas eu gosto de fazer na HP. Tá? Então, muito conta. Tá? Então, gráfico realmente é uma ferramenta gigantemente importante. Na verdade, eu falei que HP não. Vou dizer que gráfico é a minha ferramenta principal. Tá? Mas HP, ela é fantástica para você fazer conta. Talvez não conta para você fazer na bolsa. Né? Talvez não tenha muito o que fazer na bolsa. Mas quando você vai para a renda fixa, quando eu aloco nas minhas carteiras, né, de gestão, né, eu não gosto de pegar um cliente que goste só de bolsa. Eu quero que você faça uma carteira de bolsa. Eu não gosto. Eu gosto de pensar o cliente que mais uma visão de multimercado. E como eu tenho um conhecimento legal de juros, então eu vou para juros. Basicamente, 60% da posição dele vai ficar em juros. Né? 20% vai ficar em um fundo, outro fundo lá, 30%, 40%, e 10%, 15% vão para o game na bolsa. Entendi. Tá? Game, quando eu falo game, vamos fazer uma referência aqui. Eu não faço day trade. Tá? Até faço, quando eu tomo stop. O stop loss, né? Pum, é o day trolha, né? O chamado day trolha. Aí eu faço. Mas assim, eu não faço day trade. Não é que eu sou proibido. Não, você nada, não opera nada. alavancado, por exemplo? Eu gosto de operar alavancado. Isso não vou dizer que é um defeito, né? Mas isso é um problema que eu tenho, tá? Já tomei porrada aí, já quebrei por causa de alavancagem, tá? Então você fica muito alavancado, mas assim, eu não gosto de fazer day trade. Minha operação eu não sou buy and hold, também não vou carregar aquilo por 5 anos, mas eu tenho um papel na minha carteira que está fazendo aniversário de 1 ano. E eu bato palminha para ele, faço bolinho e tal. Que continue crescendo. A Petra é uma. A Petra foi um caso. Tem que bater palminha para ela e tal. Hoje ela foi embora. Foi embora. Vou ficar com saudade. Tudo bem, eu pego ela de volta. Tomara que lá embaixo. E, Pardal, essa parte de Elliott é muito, muito, muito legal, assim, porque a análise técnica no Brasil é uma coisa até que eu estava direto comentando na sala. Os titãs da análise técnica ali, né? Down, Wyckoff, Elliott e Gunn. No Brasil, a gente estuda até bastante o Down, né? Estuda um pouquinho do Elliott, quase nada de Wyckoff e nada de Gunn. E o Elliott, pegando especificamente, já que é uma coisa que você gosta bastante, sim, por que você acha isso? E até mesmo para o pessoal de casa, que às vezes não conhece um pouco mais a fundo, você que entende tanto, como que você definiria a teoria ali das ondas de Elliott para quem não conhece?
né? Justamente para tentar desmistificar um pouco isso aí pro pessoal. Bom, primeiro é o seguinte, conhecer tanto não, a gente nunca conhece tanto. Muito pouco, né? A gente tem que sempre evoluir. Mas depois eu quero falar uma coisa de análise técnica, você falou de 95, que eu quero colocar aqui na mesa do que eu acho que acontece. Mas voltando para sua pergunta agora, tá? Elliott, o preço, né? O valor quando pisca na tela e ele vai formando o gráfico, nada mais é do que a expressão da massa. Né? Então a massa acredita que vai subir, ela começa a comprar, forma uma tendência, aquilo vai fazendo um volume. Né? E quando ela vai cair, é a mesma coisa. A massa acha que está caro e tudo mais e tal, começa a vender e acontece o que acontece, ela cai. E o mercado vive disso. Né? Mercado de altas e baixas, né? Vive de momentos de euforia e momentos de total decepção, né? Aliás, em Dow ele fala isso, né? Né? Que é a época lá que ninguém quer saber de mercado entre os insiders, né? Aquele cara que compra, faz conta, e ele compra porque acredita na oportunidade e aí começa o negócio a evoluir para uma tendência. Como o mercado é feito de emoções, não é? Ele é feito de emoções, então ele tem a massa sempre evoluindo. Então tem aquele cara que, rompeu, eu não opero em rompimento, rompeu, vou comprar. Aquele fala assim, pô, nem rompimento, tá subindo. A bolsa subiu novembro, subiu 13%. Porra, mas quanto eu vendeu meu CDB? 0,9, 1,5. Pô, podia estar na bolsa. Ele vai para a bolsa. E aí você começa a fazer, entrar no montão, que o pessoal que Dow também chama dos por fora, né? Que é o terceiro movimento, que é os por fora, aqueles caras que vendem apartamento, que vende carro, vende isso, e vai para a bolsa lá, que acaba perdendo, que esse é o cara que perde, né? Então, esse camarada aqui, esses preços, eles vão numa formação de emoção. E isso é uma relação pura da natureza humana. Né? Não com sozinho. O que você faz sozinho é uma coisa, eu faço sozinho é outra coisa. Mas quando você olha o bolo, né, a massa, aquilo é uma expressão da natureza. Né? E se você sai daí, aí você entra não em Elliott em si, não em Elliott, mas você olha a Fibonacci, você olha a relação de Fibonacci, você vai perceber que tudo que a natureza escreve, ela escreve numa relação divina. Tudo! Você é a relação divina, você, eu, as plantas, todo mundo aqui tem uma relação divina. Então, essa relação divina, isso vai para dentro dos preços. É emoção. E aí, Elliott conseguiu, dentro de estudo dele, né, de 1926 até 1941, né, ele falece em 46, 45, mas até 41, que depois de 41 virou guerra, né? O mundo queria ver guerra. Porra nenhuma de Elliott, caralho. Vamos pra guerra, pô, dá tiro aí, né, porra, americano, todo mundo lá e tal. E aí, esqueceram um pouco de Elliott. Não é? Por isso que Elliott também não evoluiu tanto nessa história, pela história. Né? Então, você fala, Dow está lá atrás, é o estudo de história, e Elliott não veio muito nisso. Elliott veio depois, em 1966, se não me engano, foi em 1966 ou 56, que Robert Prechter e Frost pegam um documento de um trader, que foi o primeiro caso, que pelo menos que eu conheça na história, que um trader operava intradiário, num gráfico de 60 minutos, chamado Hamilton Bolton. E ele tinha toda a escrita de Elliott. Aí foi quando eles pegaram, esses dois malucos aí, pegaram a teoria de Elliott, estudaram e começaram a passar no mundo. Então, Elliott é muito mais recente. Vem de 56 ou 66, eu acho que foi 66, tá? Vem muito mais para cá. Né? Enquanto Dow tá uma história mais longa, tudo mais. E Elliott, e os preços, né? Eles acompanham essa relação divina, porque é da natureza humana. Então, a árvore tem a relação divina, nós temos a relação divina, né? 61, 38,2. Se você levantar o dedo do dedo até o umbigo, você tem 61,8. Lógico, do umbigo para baixo é 38,2. A sua mão é a relação divina, né? Você tem 61,8, 38,2. Nós somos todos fibonacciados. Isso tudo está no nosso emocional, isso tudo vai para o preço. Então, por isso que é o legal de Elliott é que ele consegue catalogar os 13 padrões humano-coletivos e ele consegue dar uma alma diferente. Agora eu vou usar o termo bem do Fausto que ele me falou, que uma vez eu fui lá. Elliott dá a alma ao mercado. Ele dá a alma, porque ele começa a mostrar onde estão as projeções, onde você vai a evolução de uma onda 1 e cria regras.
né? Então você tem uma onda 1, que é a mais difícil, uma onda 1, tem a onda 2, que 70% das vezes ela morre em 61,8. Então você abre o gráfico, bota de ponto, bateu 61,8, a probabilidade de ser uma onda 2 é gigante. Ali tem que comprar. O meu operador, quando bate 61,8, ele espera só o candle fazer do diário, do semanal, e compra, e fala só, Pardal, comprei, ela estava em 61,8. É o preço para comprar, 61,8. Tudo dentro das relações divinas. Então, o que eu acredito é que isso vai para o ser humano e a gente opera isso. Para mim, a grande vantagem é eu saber aonde... E tem uma outra coisa. Existe uma estatística aí. Tá? Então, por exemplo, uma onda 3, ela tem 70%. Uma onda, dentro da regra de Elliott, uma onda, as ondas, né? A onda 1 não, a onda 1 é a matriz, né? É a base, como o Mandelbrot chama, o DNA do movimento, né? Então, a onda 3, ela pode ser uma extensão de 38, 50 ou 61 sobre a onda 1. Mas a onda, a 38%, que é aquela primeira extensão que você faz, tem 60% de chance de parar ali. Então, a probabilidade... Onde está a Petrobras? Então, a probabilidade maior é parar ali mesmo. Né? E aí é legal que você trabalha com probabilidade. Olha que tesão. Olha que tesão. Né? Dentro da relação divina, com probabilidade, com ferramenta. Né? Eu não sei quais softwares que você usa, eu uso o Broadcast, né? E eu faço eu pedi lá, eles criaram... Mas já tem outros softwares, até lá fora. Canal de Fibonacci. Então, traça aquele canal de Fibonacci, eu boto aquele direitinho, onda 2 com onda 4. Né? Bacana, show de bola. Tá show de bola. Mas falando... Desculpa, está respondido? Sim, porra. Falando do que você falou... respondido. Falando do que você falou da análise técnica, entenda só o seguinte. Análise técnica nos Estados Unidos, na Europa, já é desenvolvida lá de 1900 e bolinha, né? Aqui no Brasil, nós só debelamos uma inflação em 1995. Sim. Antes de 95, não tinha chance de você falar em gráfico. É verdade. Não tinha chance de você falar em gráfico. É uma coisa de louco. Nós não tínhamos nem a cultura. O Brasil ainda é fechado, mas era muito mais fechado. Então, até para comprar livro, você não podia comprar de fora, porque você ia gastar dólar. E o Brasil tinha um problema de dólar. Né? Então, o problema de crise cambial. Então, era tudo muito restrito. Então, você não tinha nada legal. Quando chegou 95, que você começa a debelar a inflação, você está um mercado mais aberto, aí justifica você ter análise técnica. Quando a análise técnica começa a chegar, você pode perguntar ao Fausto. O Fausto sabe disso. Quanto ele deve ter penado, eu não sei, porque eu conheço o Fausto, mas não tenho uma liberdade. Não tenho tanto tempo assim de eu conversar com ele sobre isso. Mas com toda certeza, ele teve uma dificuldade gigante antes, que ele também é antigo de mercado, né, gigante até chegar em 95. A sorte do Fausto é que ele parava fora. Ele já traz uma Londres, cultura. Ele já traz uma cultura de fora. Né? Mas quando ele chega aqui para falar de análise técnica, todo mundo tinha ranço. Eu mesmo tinha ranço. Quando você falava do BFB, eu falei, caramba, eu construo o mercado, porra, não preciso dessa porra. Né? Tudo bem, o mercado era cocôzinho, mas eu era extremamente arrogante em falar isso. Só como virei humilde. É quando eu perdi o banco. Saí do banco, mano. Aí eu tive que botar na tela lá e falar, cara, eu compro ou vendo? Eu compro ou vendo o dólar? Que porra é essa? Pra onde vai? É isso. Né? Aí bota média mar, cruzou média mor, rompe. Então vai se rompendo no topo, eu vou comprar. Comprar. Mas puta que pariu, zero essa porra. Você não tem segurança. Mas você fica inseguro, que você não conhece. E isso, basicamente, comigo, aconteceu quando eu trabalhava, quando eu usava outras ferramentas que não foi a escola de Elliott. Quando chegou à escola de Elliott, mano, acabou. Não vou dizer que eu sou arrogante e dizer que eu sou mais certo que o mercado. Nunca. Tá? Mas eu tenho mais confiança. Você se encontrou assim, né? Me encontrei. E, Pardal, assim, eu tive aula contigo em 2017, eu conheço um pouco assim como que você enxerga o mercado, que normalmente você começa a leitura das ondas no gráfico mensal, Sim. Depois vai para o semanal, Sim. Depois vai descendo. E antes da gente até começar aqui, eu até comentei contigo, né? Que se às vezes você está um pouco perdido, para a galera que está de casa, que está querendo agora, né? Ou curioso com o Elliott, ou quem já tem conhecimento olhando o gráfico, tentando contar as ondas, se você está um pouco perdido, às vezes começa de trás para frente, né? Da 5 ali para 4, 3 e assim vai. Se você
puder falar pra galera um pouco, assim, por que você começa pelo gráfico mensal? Você até falou aqui pra gente, mas acho que é válido falar pra galera que tá acompanhando, que tá se interessando um pouco mais por Elliott. Primeiro, um pouquinho antes, tá? Vou dar um passinho pouquinho antes, mas vou chegar lá. É assim, quando eu olho o mercado, a primeira coisa que eu olho não é o papel, eu olho o setor. Certo. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Então, quando eu começo o ano, mas não que eu não faça revisões sempre, tá? Sempre, sempre. Todo final de semana tem que ler jornal, todo final de semana tem que ouvir podcast. Todo final de semana tem que entender o que os caras estão falando, até para saber se os caras estão errados. Tá? Mas eu tenho que ouvir, tenho que ler. Então, eu não deixo de ler notícia. Eu não sou aquele técnico, vamos falar que eu não sou analista técnico. Eu não sou analista técnico, mas não sou aquele cara que usa gráfico e não quero ver a notícia. Eu quero ver a notícia. Porque eu venho disso aí. Nós líamos jornais, nós chegávamos 8 horas da manhã, de manhã, para discutir o que o Gazeta Mercantil está falando, o que você acha para comprar, o juro vai fechar, sempre focando em juros. Tá? Que você vai fechar, vai não fechar, o dólar. Mas sempre dentro de uma análise fundamental, de uma visão da macroeconomia, não microeconomia. A gente faz isso também bastante, né? Porque tem que comunicar com... a microeconomia é muito chato, vê lá. E depois o cara passa a perna na gente mesmo. Tá aí casos e casos que passam a perna em cima da gente. Então, a microeconomia eu tenho meio... Mas então, vamos voltar lá. Então, nós estamos lá. Então, aí o que acontece? O que é a primeira coisa que eu quero saber, né? Eu quero saber quais são os setores... dentro da minha análise, que é bom. Então, se o setor, acho que segmento de energia é bom, eu vou no IEE, eu vou no índice de energia e faço a minha análise no índice de energia. Se o índice de energia, olhar por Elliott, olhar que ele vai subir, que ele tem uma expectativa de vai subir, aí eu caio dentro da composição do índice de energia e vou trazendo. Aí como é que eu vou? Vamos lá, e como é que eu começo a análise? Aí vai para você. Eu vou pelo mensal. Por quê? Porque eu quero saber o horizonte maior. Eu não estou fazendo day trade, mas mesmo que eu fizesse, eu tenho que saber que no dia seguinte o mercado tenderá, não que será, mas tenderá mais subir mais do que cair. Então, no movimento intradiário, né, que você coloca lá em qualquer tempo, 5 minutos, 15 minutos, se você tem uma expectativa de alta, tá? Então, técnica, não é que vai acontecer, mas em tese, aquele movimento no curtinho, ele vai fazer topos e fundos cada vez ascendentes no mercado de alta. Né? Então, bom, legal. Então, eu acho que a energia é bacana, vai começar um ciclo de alta, ou estamos num ciclo de alta, legal, eu quero comprar papel de segmento de energia. Aí eu vou quais são os meus clientes que absorvem uma composição de papéis de energia. Aí eu falo, bom, é só energia? Não, pode ser de dividendos. Hoje eu estou muito em dividendos, por exemplo, que é energia. Né? Segmento de energia é bastante pagador de dividendos, né? Não é só, mas é. E eu estou bastante energia. Estou debruçado em boa parte em energia e é dividendo, sobreposição, né? Sobrepondo. Mas eu olho aqui o índice, então aí eu começo pelo longo. Por que eu começo pelo longo? Para entender a tendência dele. Né? A tendência realmente é de alta, ele fez 61,8, ele está começando a subir, ou ele já está subindo, né? Então eu tenho que esperar um momento legal para eu comprar. Aí eu vou descer. Aí eu vou grau, subgrau, subgrau. Em Elliott, ele faz mesmo lá aquelas contagens subgrau, porque é um fractal, né? Ele tem uma autossimilaridade nos maiores e os menores movimentos, né? Então, eu olho o maior e aí eu vou buscar o menor. Aí, se eu quero comprar, aí eu vou para os 60 minutos, fico esperando a retração, aí eu vou fazer a contagem nos 60 minutos, esperar ele corrigir 60 minutos para eu entrar na compra. E aí eu boto o meu stop, aí vai o processo de stop. Então, mas eu sei que ele vai subir lá em cima, porque eu vi no gráfico mensal ou no semanal. Aí esse cara vai subir pra caralho, vai subir 20%. Legal, então eu vou botar um stop de 2. Por que não? Vou perder 2 para ganhar 20? Eu quero. Esse prêmio eu quero. O que não dá para eu entrar numa posição que eu posso perder 2, e quanto eu vou ganhar? Sei lá, porra. Mas quanto eu vou ganhar? Você imagine o meu patrão lá atrás, imagina eu com o seu pai lá atrás, fala assim, cara, eu entrei numa posição, quanto eu vou? A pergunta que todo mundo faz. Eu me lembro quando eu trabalhava no Banks, né? Quando você pegava os gringos, a primeira pergunta que o gringo faz assim, ó, fiz essa posição, ele perguntou, quanto é que você pode perder? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quanto você pode ganhar? Se você chegar lá e falar assim, eu sei que eu posso perder X, eu posso ganhar, não sei, cara, tu tá fora do jogo. Está fora do jogo. Você tem que saber o quanto você pode perder e quanto você pode ganhar, para saber se a operação é boa ou não. Senão você não sabe, camarada.
Senão, ó, quanto pode gastar? Sei lá, até o primeiro Shooting Star vai começar a andar com o problema. Eu tenho que zerar. Porra, mas cara, de repente, quantas vezes nós já zeramos em Shooting Star, ele bate, sobe e vai embora, né? Rompe, acha, bum, vai embora. Caralho, eu acabei de zerar minha posição, agora eu vou lá pra cima. Não é. Acontece. Tem que ter critérios, né? E aí o meu critério é esse, é longo pro curto. Sempre. Nunca do curto pro longo. Entendi. Então, a maioria das vezes, você também fica mais esperando, às vezes, para montar a posição. Sim. E como é essa paciência para esperar montar a posição? Ah, cara, é outra virtude que o mercado tem que te dar, né, cara? Você tem que ter culhão para você esperar a posição. Tem clientes meus que entram, eu falo assim, eu tenho clientes meus que falam, bom, vamos fazer uma carteira e tal, legal. Aí eu converso com o cliente, faço uma entrevista e tal, você entende? Cliente que eu digo é cliente de gestão, né? Uhum. Aí eu tô lá com o meu cliente de gestão, eu converso com ele, quanto é que ele tá. Aí ele fala assim, não, legal, vamos definir 15% da sua posição. Então o cara quer fazer um patrimônio, ele tem 50 anos de idade, ou 55, quer se aposentar com 70, 65 anos, quer ter uma receita de 30 conto por mês, líquido, eu faço a conta para ele, vejo isso, faço um planejamento. Não é um planejamento, tem amigos planejadores, mas não é nesse caso, ainda não é nesse caso. Então eu faço conta assim, legal, você tem que fazer isso, nós temos gasto 3% real ao ano. Legal. Como é que eu vou chegar lá? Aí eu vou passar a estratégia para ele. Ó, vamos fazer tanto de renda fixa, tanto de alguns fundos, porque tem só liquidez, e vamos fazer alguma coisa de bolsa. Bolsa, você topa bolsa? Ah, topa bolsa. Topa commodities? Então vamos para a soja, vamos para um montão de coisa. Legal, bacana. Então vamos lá, botei aqui. Ah, começa o jogo. Plim! Assinou o contrato e tal, abriu, puta, não tá para comprar. Passa 3 meses, eu faço reunião com ele e pergunto, e aí, minha posição de bola? Eu falei, cara, não deu para comprar porra nenhuma. De 15% eu só comprei 4%. Ah, mas por quê? Porque, pô, o mercado não deu chance. Tem que esperar um momento. Não tem jeito. Eu não vou comprar lá em cima para depois cair. Eu falei, cara, tem que esperar o momento certo para você entrar. E é curioso, né? Porque a nossa vida hoje em dia, ela leva para o caminho totalmente oposto, né? Se for para pensar, tudo pra gente ser acelerado, tudo é vídeo curto, é botar em 2x, poxa, eu tô dirigindo enquanto eu tô ouvindo um podcast, enquanto eu tô fazendo não sei o quê. E é justamente o contrário, né? Mas aí, cara, não tem jeito, cara. Você tem que ter muito culhão, muita paciência. É uma outra forma também de você entender o mercado. Tem que ter um momento de entrar, né? Tem um momento de sair e um momento de entrar. Em tudo na vida, né? Você tem que melhor momento. Às vezes você perde o momento. Pô, perdi o momento de entrada. Paciência, errei ali. Como também você pode entrar, pô, errei. Era mais embaixo a minha entrada. Paciência, tá? E, Pardal, assim, uma outra pergunta. E depois que você entra numa posição, como é o Pardal gerenciando uma posição que está vencedora? Vamos supor, você ficou agora você comentou da Petrobras. Tá carregando ela há um bom tempo, chegou num alvo. Beleza, você fez a próxima projeção de 50% ali. E só subiu o seu stop. Você não fez parcial nem nada, você só subiu o stop. Mas, assim, como que é o Pardal controlando também essa... Não vou nem dizer assim ansiedade, porque eu acho que você já tem tanto tempo de mercado que acho que isso já... sou eu, pô. Entre ansiedade, acho que é a gente ainda aqui, né? Vendo ali piscar, né? Todo dia, mas enfim. Já transcendeu, né? Como que é o Pardal, assim, para gerenciar uma posição que está vencedora durante tanto tempo? É foda. Você acha que é mais difícil gerenciar uma posição vencedora ou ficar esperando para tomar posição? Cara, eu não sei o que te dizer qual mais difícil, não. Depende do momento. Mas assim, cara, eu não faço preço médio. Certo. Tá para baixo. Tá? Então, se bater o meu stop, eu mato, acabou, morreu. Eu não vou, espera, vou comprar mais. Isso eu não fiz nunca na minha vida. Tá? Já quebrei, mas não foi por causa disso, tá? Nunca fiz isso. Mas para cima, aí vem um problema meu, que eu gosto de alavancar. Entendi. Eu gosto. Aí eu vou comprando, cara. Eu vou fazendo, eu vou comprando. Mas é uma merda, que aí às vezes o meu operador, que é moleque, e fica, Pardal, já estamos muito aqui, hein? Porra, é verdade, cara. Não, Pardal, porra, olha só. De papel nem tanto, mas de futuro é clássico, cara. Meu menino me puxa a orelha toda hora. Pardal, porra, nós já estamos muito pesados aqui, cara. O futuro que você diz, índice ou commodity? O quê? O futuro, você falou assim, de futuro... Milho, soja, índice e dólar, basicamente. Caramba. Eu não opero café, tá? Já operei, não gosto de operar café.
Às vezes vou pro boi, tá? Mas também não gosto muito. E uma dúvida, assim, aí é mais uma particularidade. Porque o contrato futuro, principalmente de commodity ali, você tem as trocas de contratos que às vezes dificulta um pouco ver os movimentos, de tendência. Como que você opera Elliott nos futuros, por exemplo, igual o boi, às vezes que tem um contrato mais curtinho. O milho, de 2 em 2 meses troca o contrato. Como que você adapta esses estudos? É o mercado da vez, cara. É o mercado de mais liquidez. Eu vou buscar sempre o mercado de mais liquidez. O contínuo, você chega a fazer algum estudo ou não? O gráfico contínuo? Sim. O broadcast, ele faz um negócio legal. O broadcast, ele emenda as vencimentos. Então, eu pego uma série histórica. Aliás, quando eu falo com ela, olha, eu quero trabalhar com toda a base histórica possível. Então, quando eu faço uma análise, por exemplo, do Ibovespa, eu estou começando lá de 2000. Entendi. Eu peço o meu Elliott lá de 2000. Então, é uma coisa que eu encho o saco. Se por acaso o broadcast não tem, que graças a Deus não é um problema, tem uma credibilidade muito boa de base de dados, o broad é ótimo. Muitas vezes, se estiver faltando base histórica, eu falo, cara, tá faltando base histórica, bicho. Olha aqui. E aí você deixa o gráfico desajustado para o futuro? Sem corrigir pelos juros ou você corrige? Valor nominal. Valor nominal. Só essa dúvida, que o pessoal às vezes aparece muito perguntando. Né? Valor nominal. Assim, o futuro tem que representar o à vista. Né? O que é o futuro? O futuro é o à vista mais uma taxa de juros. Né? O futuro é só isso. É o à vista mais uma taxa de juros. Né? Então, o futuro está 130, dependendo da distância que ele está para o vencimento, por causa do Ibovespa, né? Estou falando do caso do Ibovespa, né? Ele tem uma diferença. Essa diferença tem que ser a taxa de juros. Então, se você pegar o Ibovespa e botar o futuro e não tiver alinhado no mesmo formato geométrico, está errado. Aquilo tem que estar no mesmo formato geométrico. Aí vai lá e clica lá no valor nominal, que ele pula e vai para o ajustado lá. Então, a primeira coisa que eu falo, cara, entenda o que é o futuro. O futuro é à vista mais uma taxa de juros. Né? É uma coisa que você compra hoje com taxa de juros. Vai comprar amanhã, né? Então... que essa parte de commodity que é interessante, que às vezes o pessoal fica com dificuldade, né? Porque tem alguns contratos que às vezes os contratos você quer operar muito mais na frente, lá na frente ele não tem liquidez, e aí fica difícil às vezes você fazer algum estudo um vencimento muito para frente. Não, aí não tem. Mas aí então você dá preferência pro atual e você faz o estudo ali. Que a gente chama lá. E se trocar, você refaz o seu estudo. Voando commodities, por exemplo, o milho, CCM, no caso do Brode, é o cifrão, né? É o todo emendado. Entendi. Bacana. E para dar uma coisa assim, hoje, todo mundo falando de AI, cada vez mais tecnologia chegando no mercado, quantidade cada vez maior de HFT, robô aparecendo. Você tem uma bagagem muito grande de análise técnica, já passou vários momentos de mercado. O que você enxerga assim com tudo isso que está acontecendo hoje, com tecnologia cada vez mais avançada, inteligência artificial? Como que isso você acha que pode impactar no preço? E você acha que isso vai impactar em questão de estudos de análise técnica? Cara, eu acho que o robô, ele é uma coisa que ele reage, lógico, muito imediato, de uma forma muito imediata. Então, se ele gerar uma distorção, ele é uma distorção naquele instante. Tá? Por exemplo, naquela barra, no diário. Tá? Nem no diário, eu acho que nem no diário, mas assim, 60 minutos ele vai ser contaminado. Mas quando você olha no semanal, no mensal, acabou, cara, isso jogou fora. E nós temos que aprender a conviver com isso. Nós estamos querendo trazer a cultura americana uma importância, uma relevância para o gráfico, eu acho que tem que ter, tá? Uma relevância fodida da classe patronal, vamos colocar, do mercado para nós, né, pobres mortais. Né? Ele não tem dúvida. Se você quer trazer essa cultura americana, você tem que conviver com isso, mano. Porque é isso lá que é assim que funciona. E é assim que está funcionando aqui também. Eu como não opero 5 minutos, 15 minutos, tá? Não tô olhando isso, para mim, não é que o robô não atrapalhe, não é isso, mas eu não olho para isso. Como eu digo, eu estou olhando lá em cima. É que eu falo, você tem que olhar de cima da floresta, né? Aliás, eu falo sempre, você olhe de cima da floresta, você está falando do mensal. Olhe de cima da floresta. Depois você vai descendo em escalas, que são os subciclos, até você chegar na árvore, olhar lá o caule e você entender o que é aquilo ali. Então, você vai no detalhe. Mas nem tudo interessa o detalhe.
Né? Então, como eu falei, eu olho o índice de energia. Se eu olho, tem alguns setores que eu não opero. Eu me recuso a operar porque eu não gosto. Exemplo, segmento imobiliário. Eu não gosto de operar segmento imobiliário. Não boto papel de segmento imobiliário na minha carteira. Tá? Nada contra quem bote, eu não boto. Tá? Mas assim, se aquele ativo, se aquele índice não é legal para eu olhar, porque não está legal, eu nem olho, passo batida. Nem, não olho para ninguém dali. Entendi. Entende? E de consumo. De consumo não está legal. Então, nem vou olhar para ninguém ali. Tá? Vou olhar para o que me interessa. Entendi. Né? Você opera vendido? Lógico. Porra. Gosto muito de fazer. Porra. Bom. As minhas porradas. Não, sabe por que eu minhas isso? Sabe maiores por que é isso? porradas. Ó, deixa eu te contar. Claro, a vamos minha lá. maior porrada que eu tomei, que eu dei, foi na venda. E a maior porrada que eu tomei, Foi que quando eu vendido. quebrei, era comprado. Era comprado? Já Ah, tá. aproveita pra... Não, vendido também, fazer o desculpa. ganho. Vendido também. Os dois foram vendidos. Aproveita já aproveita ele que jogou, não foi nem... Eu tenho sempre uma pergunta que eu faço aqui, Pardal, para todo mundo que vem aqui, perguntar para o pessoal, se você puder contar, assim... Posso contar qualquer enfim, coisa, menos a cor da minha cueca. Coisa assim eu não vou contar. duas assim, situações que você viveu. Uma que foi vencedora, que marcou bastante assim dentro do mercado, e uma que foi perdedora, que você aprendeu bastante com isso. Fácil. Você queira compartilhar com a galera. Mas é fácil. Eu vou falar dos meus, não vou falar de banco. Não, fica à vontade. Não tem nada a ver. Tá? Tá. Falar, meu que grava mais. Banco é uma porrada de coisa errada e certa, vai lá. Tá? Mas vou falar primeiro quando eu ganhei dinheiro, depois quando eu quebrei. Tá? Tá bom. Então, em 1988, né, o Brasil teve um efeito da Ásia, efeito Ásia. Né? E exatamente naquela semana que aqui em São Paulo se festeja muito, que festeja não, se tem a semana do saco cheio, Sim. né? Que é a semana de dia 12 e dia 15, semana do dia das crianças, que é feriado, e dia 15 é professor, os estudantes não trabalham, não estudam. Né? Então, pelo menos não vão para a faculdade, não vão à escola. Então, é uma semana que eu estava recém-separado e tudo mais e tal. E aí, eu fui... Aí, bom, voltando um pouquinho. Aí, meu carro, eu tinha uma Pajero na ocasião, e eu tinha, no final de semana, eu tinha ido com a minha namorada para viajar, foi a Visconde de Mauá, inclusive. Aliás, é minha atual mulher hoje, né? E aí, quando eu estava descendo a serra, né, começou a fazer um barulho na roda do meu carro. Aí, era domingo, cheguei segunda-feira, liguei pro meu mecânico, Jean, falei assim, Jean, pega meu carro lá que tá dando barulho e eu vou ter que ir com meu filho para Paraty, pequenininho, que eu vou pescar com ele. Ah, legal, tal, pai. O Pardal, legal, vamos lá. E ele pegou meu carro, levou. Quarta-feira à noite ele deixou meu carro. Eu tinha saído com os amigos, tava cheio de cana, fui dar uma volta com meu carro, e sofri um assalto, aquele assalto que eu te falei. Bom, beleza, foi uma merda, tudo mais. Aí acordei tarde pra cacete, que eu fui coisa, mas eu fiquei vendido em 25 lotes de índice. Só que na ocasião, o índice não valia um ponto como era hoje, né? Então, um ponto do índice um contrato de índice vale equivalente a 130 mil, é o preço que está, né? É um ponto, R$1, né? Só que na ocasião era 5 pontos. Então, um ponto, 130 mil, quer dizer, um contrato equivaleria a vezes 5. Tá? Caramba. Vezes 5 ou vezes 3. Eu acho que era vezes 5. Vezes 5. Então, o contrato era muito grande. Tá? E eu fiquei vendido em 25 lotes. Quando aconteceu que quando eu chego no escritório, e era um autônomo, né? Eu trabalhava para mim mesmo, né? Eu tava operando, tinha acabado de sair do banco. Quando eu autônomo ali, né? Quando eu cheguei ali, tava meu amigo, eu rachava com ele a sala, o Pedrão. Eu falei, Pedrão, como é que tá? Ele falou, Pardal, você não sabe. Eu falei, fudeu. É agora. Eu não tinha vindo no mercado, começa cara. assim... Eu cheguei no escritório assim, zoado, com o chão, cheio de... transpirando álcool. Nossa. Tá transpirando álcool. Cara, com aquela cabeça inchada, meu negócio era zerar, os ideal era zerar e ir pra casa dormir. Né? Mas eu passei no escritório para ver como é que tava. O mercado já estava em circuit break de baixo. Nossa. Qual ano que foi isso? Em 1988. Sim. 1988. Tá? Bacana. Tá? Desculpa, 1988. Desculpa, Não, 1998. 98, tá. Falar crise asiática. Crise Crise asiática, asiática. 1997, 98. Essa foi a porrada que eu tive.
tá? Que eu ganhei, botei para dentro. Aí pra porrada para baixo, né? Que foi a porrada, essa eu quebrei, né? Essa eu quebrei, eu fiquei vendido em dólar. Por isso que hoje eu não vendo em dólar. Tenho um problema de vender dólar. A única ponta que eu não consigo fazer venda é dólar, tá? Eu sei que o dólar, o CDI corre mais que dólar, todo mundo gosta de vender, eu sei disso, mas o meu trauma é muito grande com dólar. E eu fiquei vendido em dólar quando houve o caso Marca. Lembra? Vocês não estavam mais no caso Marca. Foi em dia 13 de janeiro de 1999. 13 de janeiro de 1999, o real, a relação real saiu de 1,10, foi para 2 e porrada, dobrou de preço. Nossa. Cara, o Marca não tinha dinheiro para ajuste, a Fonte Sidan não tinha dinheiro para ajuste e o Pardal não tinha dinheiro para ajuste. Nós três não tínhamos. O Banco Central zerou o Marca, zerou o Fonte Sidan. E não zerou o Pardal. Esqueceram de mim. Aí tomei uma pancada de 4 conto. De milha. Nossa. Pedi emprestado, vamos lá, mano, me arruma aí, quebra o galho e tal. Zerei minha posição, fui embora, tô aqui vivo. Que bom. Mas quebrar é muito bom. Quebrar é muito bom. Você aprende muito. Né? No caso da minha venda também de índice, podia dar o contrário, porra. Eu não pensei, não vendi, eu vendi porque aí a análise técnica não era Elliott, na ocasião não tinha Elliott, na ocasião também no dólar não era Elliott, Elliott foi em 2001, começou em 2001. Né? Antes de Elliott, eu ganhei uma puta de uma grana e quebrei. Não quebrei nem foi por causa da análise técnica, eu ganhei por causa da análise técnica, eu diria, eu não quebrei por causa da análise técnica, porque o cara lá resolveu mudar naquele dia, eu podia estar zerado. Né? Podia fazer no dia seguinte, eu zerava, porra. Deixa eu zerar, filho da puta não deixou zerar, não deu. Chico Lopes, presidente do Banco Central, mudando toda a coisa, né? Mas é uma lição legal, né? Porque você quebrou grande e tá aqui até hoje. Não. Mas, cara, mercado é assim mesmo, cara. Mercado é um vai e volta. O problema é o seguinte, se você for apaixonado de mercado, se você não for apaixonado de mercado, tem gente que toma trauma e vai embora. Isso é verdade. E, Pardal, assim, continuando nesse bate-papo, assim, que tá bem bacana, acho que a galera também em casa tá gostando, qual conselho que você daria pra galera que tá começando hoje, assim, no mercado? Hoje que, você tem mais de 45 anos de mercado, já viveu várias e várias crises, já viveu vários momentos de euforia, de depressão, momentos de mercado lateral, aquele vai, não vai, todo mundo esquece bolsa, depois todo mundo fala de bolsa, enfim. E hoje estamos caminhando para também um cenário onde o juros está para cair, todo mundo começa também já a falar de bolsa, tudo mais. Enfim, qual conselho que você daria para quem está assim, querendo começar no mercado? E quer ser trader. Bom, é assim, primeiro tem que entender que se você vale para coisa, se você tem o talento, o dom para isso, né? Porque não adianta você fazer Harvard, não adianta você fazer USP, não adianta fazer as melhores escolas, né? E você não sabe como se comportar quando você está ganhando ou quando está perdendo. E ganhar e perder é uma fase do jogo, é do jogo. Né? Então, o cara tem que o aluno, o novo operador, né? Eu gosto de usar a palavra operador, não gosto muito de trader, não. Mas não do trader, não. Mas tá tranquilo. Eu gosto de usar a palavra operador. Mas esse novo trader, ele tem que se entender, ele tem que se conhecer. E ele só conhece isso quando ele está na merda e está na euforia. Né? E ele tem que entender como ele convive com a merda e quando que ele convive com a euforia. Tá? Então não adianta ele fazer uma puta escola, ele sabe falar não adianta. Se ele não conviver com esses dois lados, o lado bom e o lado ruim do mercado, ele não vai ser um bom operador. Então, às vezes, o cara é um puta cara bom, inteligente pra caramba, mas ele não é um operador. Ele pode ser um excelente analista, ele pode ser um excelente banker, ele pode ser uma outra profissão dentro do mercado, mas não exatamente o cara que aperta o botão para comprar e para vender. Não é o cara que assume o risco, ou tem que justificar o risco que ele assume. Né? Então, primeiro ele tem que se conhecer. Então, assim, começa devagar, porque você tem que aprender. Né? Tenha certeza que vai apanhar. Tenha certeza que vai apanhar. Então, tem que ter resiliência.
muita resiliência. Tem que aprender com os erros. Então, tem que olhar lá o que errou. Como eu falei, eu pegava lá o meu caderno lá, pequenininho, né, o cadernão lá, imprimia aqui, escrevia tudo o que eu ia fazer, onde está meu stop, onde está minha operação, onde e daqui a um tempo olhar e falar, puta, tá. Então, ele tem que fazer isso também. Pô, errei aqui, por que eu errei, aonde eu errei? Ele tem que ter resiliência, ele tem que ter saco de estudar. E uma coisa que é muito importante, muito, 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 muito importante. Esse negócio de dizer que você aprende a ser trader ou ser operador em 24 horas, que eu vou te ensinar a fazer trade, você vai ganhar milionário. Porra, isso devia ser proibido o cara falar um negócio desse. Devia ser proibido. Porque isso, cara, leva a natural ganância do ser humano e, cara, a gente sabe o que acontece. Ao fim da linha, a gente sabe o que acontece. Então, não caia nessa. O youtuber lá falou. Não caia nessa, cara. Vai estudar, vai fazer um curso legal, vai fazer curso. Também não quer dizer que ele vai ser bom, porque ele pode não ter talento para isso. Né? Comece, vamos lá, vamos pequenininho, vamos ver, vai aumentando gradualmente o seu lote. Não que pequenininho, o negócio de operar pequenininho também é foda, pelo menos pra mim. Não é uma coisa que de repente, falando no meu caso, né? De repente uma coisa que não me dá muito resultado, é só querer, eu nem entro, nem vou gastar minha energia ali. Eu quero um negócio que dê grana. Mais um falando isso. Não vou gastar meu dinheiro, meu tempo, não é pra comprar um lote. Entendi. Porra, vai pra puta que pariu. Mas o cara que está aprendendo, compra um lote. Vai operar lote, vai operar 2, vai operar 3, vai tomar porrada em 1, 2, 3, volta de novo para estaca zero e ele vai evoluindo. E aí, meu amigo, é a hora de tela. Entendi. Aí é hora de tela, não tem jeito. Aí o cara tem que conviver, tem que passar, tomar as porradas, ganhar dinheiro, perder dinheiro, e ele vai lá, vai evoluindo. É um processo, é uma evolução. Como tudo na vida. Exato. Né? É um processo de evolução. Caramba. Boa, bacana. E, Pardal, a gente tem uma pergunta que a gente vai chegando pro fim, a gente sempre faz pro pessoal. Não, a gente não, ele, né? A gente faz. Você já fez essa pergunta alguma vez? Você já fez essa pergunta? Vocês não me perguntaram por que eu sou pardal, pô? Todo mundo pergunta, por que você é pardal? Boa, vai. Por que você é pardal? Vai lá. Vou fazer assim, então. Por que, então, Luiz Antônio Gonçalves Pinto se chama Pardal? Porque todo mundo me pergunta, por que você é pardal, cara? Eu tenho que explicar o que é pardal. Eu tava assim, vai ser uma das primeiras perguntas. Não rolou até agora, o cara já fala que vamos chegar pra é porque eu já falei, eu convidei o Pardal, o professor Pardal tá vindo. O pessoal eu já Pardal, porque é o seguinte, quando num estágio que eu cheguei, eu já estava como controller, aí já estava no Banco Residência, que era um banco que já também quebrou lá no Rio de Janeiro, né? Eu estava dando aula. E nessa ocasião, meu primeiro casamento, eu já estava casado, eu casei muito novo, eu já tenho um filho de 43 anos de idade, que opera, inclusive, tá? Opera, inclusive. Opera com média móvel, trabalha lá com o Didi, lá, é um negócio lá com ele, tá? Não é diferente da minha linha. Mas, assim, nessa ocasião, quando eu já tinha, uns 4, 5 anos de mercado, uns 3 anos de mercado, já estava no meu último ano da matemática, né? E eu tinha que fazer um estágio. E eu não tinha espaço para fazer estágio, porque eu tinha uma mulher e já tinha um filho. E meu segundo filho já estava na barriga da minha mulher. Não ia parar de trabalhar, ganhar o dinheiro da fralda do leite do meu filho para cumprir uma exigência da faculdade. Aí eu fui lá no reitor, conversei. Ele falou, legal, cara, faz um estágio então, vai dar aula, vai em aulas, assistir aulas e tudo mais, faz esse relatório aqui, blá, blá, blá. Eu falei, porra, legal. Eu vou ter que arrumar algum lugar para sentar, para aula à noite, né, para gerar isso aqui. Aí, no roda de família, minha avó, mãe do meu pai, tinha um primo português também, que tinha uma escola ali perto do Meia, tá? Vocês são cariocas, ali perto do Meia. E aí a escola dele era uma escola normal, mas ele tinha uma ligação com um curso que antigamente, não sei se hoje existe, chamado um curso, que era cursinho ADN. Não sei se hoje ainda existe, ADN. Era um cursinho de pré-vestibular. E aí eu fui lá no cara, no Antônio, primo da minha avó, né? Seu Antônio e tal. Aí ele falou, cara, é o seguinte, eu não tenho espaço para estágio não, mas olha só, eu tinha 24 anos. Eu acabei de perder um professor aqui.
E eu estou precisando de um professor de matemática. Eu só tenho um professor de matemática. Tinha 2, um foi embora, só tenho um professor de matemática. Esse professor faz geometria. Eu fiquei feliz. Falei, puta, vou colocar em álgebra, né? Pô, álgebra é muito melhor que geometria, nada. O cara de geometria optou pela álgebra. Aí eu me fudi, foi para fazer geometria. Aquelas turmas de 140 pessoas e tudo mais. Bom, conclusão. Chegava eu no banco, uma porrada de prova debaixo do braço, não tinha computador, não tinha porra, provava de e fazia conta pra caralho pros caras. Né? E aí eu virei o professor, não professor, mas o Pardal, que é aquele cientista que tem no Tio Patinhas, né? No Walt Disney, que era o cara que inventava as coisas, a fórmula, o cacete. Aí eu virei o Pardal. E daí foi Pardal do resto da vida, desde os 23, 24 anos, até então. Se chegar na minha casa e falar o Luiz Antônio, talvez a minha mulher lembre que sou eu. Mas se você falar Pardal, ela sabe quem é. Se você falar assim, não, eu queria falar com o Luiz Antônio, ela vai pensar 2 vezes que é o Luiz Antônio. Lógico que ela vai saber que sou eu. Mas ela vai, Luiz Antônio, o meu marido. Ela vai falar Pardal, ela já sabe que sou eu. Se você falar pro teu pai, falar assim, eu tive com o Luiz Antônio. Ele falou que o Luiz Antônio. Pardal, ele vai, pô, filho da... Eu tenho uma dívida com o grande. E Pardal, assim, antes do Coxinha até já perguntar a dele, acho que é importante também você falar pra galera, hoje você dá aula e dá aula de renda fixa, né? Hoje você dá aula, assim, se puder falar pra galera, aonde que você dá aula, os cursos que você ministra e tudo então, mais. Eu dou aula seguinte, né? Eu comecei a dar aula com o Alexandre Cabral, sim, que é grande amigo meu, ele recebeu... Cabral e o Pardal. Ai, Cabral. Péssima influência, hein, Cabral? Péssima influência, né, do Cabral. Influência. Aí o Cabral, ele ficou responsável, lá em 2009, ele ficou responsável pela popularização da Bolsa. Foi a época que o superintendente na Bolsa, o Edmir, né, falou que nós íamos ter 5 mil até 2015. Estava em 2009, nós tínhamos 500 pessoas, então era uma merda. Tinha que alavancar. E o educacional da B3 começou a fazer curso. E aí, nesse curso, começou a ter demanda, né, e só tinha um professor de análise técnica, que era o professor Marco Antônio. Né? Aí ficava só um. Aí o Cabral me chamou, Pardal, quer dar curso de análise técnica lá na Bolsa? Antigamente era BMF. Aí eu falei assim, legal, vou lá, vou fazer curso. Aí comecei a fazer o curso de análise técnica. E aí chegou um instante, não é que exauriu, eu gosto de dar curso de análise técnica, mas eu sempre tive vontade de fazer renda fixa. E lá na própria B3 eu tive uma oportunidade de fazer um curso de renda fixa. E eu fiz e gostaram. E aí eu começava a dar renda fixa e análise técnica. Aí começou a ter muita demanda para a Bolsa, muita demanda de análise técnica, e eu comecei só a ficar em análise técnica, porque não sobrava, era muita turma. E eu não tinha tempo para fazer, muito tempo, não tinha muito espaço. Até porque também tem uma coisa, tá? Então, eu gosto da aula, mas não gosto da aula assim 1 ano com uma pessoa. Eu gosto da aula assim 30 dias. Sabe, 20 dias, 7 encontros, 5 encontros. Depois cansa também. Tá? Então, a coisa rápida e eu fico 1 mês sem dar aula, 2 meses sem dar aula. Não é o meu business core a aula. A aula, para mim, serve para me ajudar nas minhas atividades sociais. Uma boa parte vai para minhas atividades sociais. Então, não é o meu business. Meu business é gestão, é mercado, é gestão. Então, em um determinado momento, aí a B3 fez um acordo, né, com algumas escolas legais e a matéria renda fixa foi para a B3. E aí, para São Paulo. Né? E aí a São Paulo me colocou para dar aula desde 2021, 2022, eu dou aula de renda fixa. É um trio, né? Eu faço módulo 1, o Sandro, que é um outro professor, faz módulo 2 e o Cabral faz módulo 3. Né? Então, o módulo 1, 2, 3 eu faço. Aí, no São Paulo. Também dou aula na FECAP, mas a FECAP, esse é um curso livre, né, de renda fixa, e na FECAP já é um MBA, já é uma outra proposta. Mas também é assim, você entra lá para fazer derivativos, por exemplo. Uma aula de derivativos dura 1 mês, acabou, tchau, benção, obrigado, vamos tomar chopp, cara, e vamos lá que estão tocando. É um outro cara. No INSPER eu fiz uma aula também para a B3, um curso na B3, mas não segui lá. Né? E a FIA, que eu dou aula de arbitragem. Isso é uma coisa que o mercado mudou. Né? O mercado gera uns termos assim, strike.
Exercício, porra. Trader. Não, operador, porra. Long short. Long short é o caralho. É arbitragem, sabe? Então, os termos mudam. É a mesma merda. Tá? Os termos vão mudando. Eu tô falando palavrão pra caramba. Aí, mano. Dá nada. Gostinha. E, Pardal, uma coisa que o pessoal sempre quer saber são indicações, né? A gente sempre pergunta para todo convidado. Tem uma coisa, antes de falar de indicação. Diga. Vou falar uma coisa, contar uma coisa antes de indicação. Claro. Eu tava numa dúvida de contar isso, não, mas eu acho que eu vou contar. Pode contar. Vou contar uma coisa aqui. Rapaz. Não, é coisa legal, coisa legal. Só cuidado, coisa você legal. não vai cair aí. Não vou cair, não. Não vou cair, não. É assim, um dia eu tô lá no BFB, na minha salinha, né, todo com vidro assim, era uma sala assim, eu estava sentado na minha mesa aqui era tudo vidro, a minha mesa de operações estava lá, aqui tá a entrada da porta, eu tô com a cabeça baixada, e de repente bate a minha secretária, bate assim, tem uma pessoa querendo falar com você, Pardal. Eu falei, lógico, quem é a pessoa, sabe? Não, acho que ele não falou o nome, não lembro, mas quer falar com você, quer falar com você. Eu falei, lógico, pode entrar aí. Aí ele sentou. Eu estava de cabeça baixa, ele entrou, não foi nem mal educado, eu estava fudido lá fazendo uma conta. E ele entrou, e ele começou a conversar comigo, eu olhava para ele falava assim, molecão, devia ter uns 28 anos, 25 anos. Molecão, olhava para mim e falava assim, pô, Pardal, sabe o que é? Eu tô novo aqui, a gente trouxe aqui minha corretora, que virou banco, e nós estamos novos aqui, a gente não sabe nem como é que monta isso e tal, mas tem um compulsório bancário. O compulsório bancário é um sistema um modelo que o Banco Central tem para tirar um pouco de liquidez. Ele faz uma quinzena contra outra quinzena. Se você teve um depósito à vista é grana, tá? Maior, o Banco Central, por uma questão de resolução, ele recolhe, ou o banco tem que depositar um percentual que o Banco Central define. Hoje é 35%, mas já teve 45%, já teve 18% no tempo do manto. Tem um percentual, que é o quê? Para esterilizar liquidez. É uma forma de ajudar o open market. Né? É verdade também, quando baixa o volume de depósito, o banco pode sacar. Esse dinheiro não fica parado, fica em LFT, fica em título público, arrendendo. Tá? Bom, vamos aqui para a história. Então, o camarada, né, a pessoa lá estava falando, que eu muito prezo por ele, e estava falando, eu estou precisando e tal. Eu falei, não, legal, mas quando você precisar? Sim, 300 mil. 300 mil estou precisando. Naquela época era um pouquinho mais de grana, mas não era nada para o BFB, né, 300 mil. Qual era o saco disso? É que você tinha que ligar para a tua liquidação, teu back-office, né, com... convencer o chefe do back-office que ele vai ter que mexer na posição dele, que ele vai ter que entregar ou emprestar 300 mil com data retroativa de 3 dias, 5 dias. É uma merda fazer isso, mas dá para fazer. E o cara vinha na minha frente assim, exatamente como você tá, Lucão. Você me pediu isso aqui, eu falei, lógico, não tem problema nenhum. Pá, tá. Aí sempre ele vinha. E sempre eu cobrava dele de um almoço. O cara era munheca pra cacete. Eu cobrava um camarão na moranga lá no Máximos, lá na Alameda Santos. Ele era pão duro pra caramba. De repente, eu sabe com quem eu estava na frente? Com o André. André. Olha aí. Caramba. Estava à frente dele. Moleque. Ela estava chegando, ele estava em São Paulo, era do Rio, é carioca, tijucano, né? É conterrâneo meu lá, também da Tijuca. E ele estava na minha frente, estava chegando no Pactual. O Pactual tinha virado banco, né? Precisava de ajuda, né? Porra, eu trabalhava no Eluma no primeiro andar, acho que ele era no 7º andar. Descia de elevador para passar quebrar meu galho. Falei, lógico, camarão na moranga sexta-feira, tá? Ele fechava, não, nós íamos almoçar. Ele era uma pessoa, não sei hoje, eu nunca mais tive contato com ele, mas era uma pessoa muito divertida. Muito divertida. Muito. Um raciocínio muito rápido, muito lógico. Fez matemática também, né? Uma pessoa maravilhosa de conviver. Olha, naquela época, não sei bacana, como é que ele está hoje. Ele deve estar chato pra caramba. Patrão, virou patrão disso aqui. Não, na época ele era uma pessoa maravilhosa. Mas ele não era arrogante, não. Ele era um cara muito legal. Nunca foi. Muito legal. Viajava com ele. Eu vinha de Rio de Janeiro, eu viajava de ponte aérea com ele. Sempre daqui para lá. De lá para cá não, mas daqui para lá. Não, sexta-feira à noite. Hã? Pô, maneiro essa história. Bacana, Que legal. bacana, né? E Pardal? Tem o maior prazer. Eu falo isso com as pessoas. Eu falo assim, porra, eu não sei se ele lembra de mim. Entendeu? deve Pardal lembrar. é um bosta lá, não sei lá quem é o cara. Mas, porra,
o cara eu lembro, né? Legal. E, Pardal, o pessoal sempre quer saber das indicações e tudo. Sempre aparece a pergunta. E a gente tem uma brincadeira aqui, que é pedir para você indicar um livro, uma música e um filme. Pode ser de mercado, pode ser não ser de mercado, pode ser mais de um, quantos quiser. Indicações de livro, música e filme que você gosta, que você acha que vale a pena o pessoal conhecer. É um livro que, assim, não, ele vai ajudar na sua compreensão se você for estudar Eliot, tá? Que é um livro de um ucraniano, chama-se A Matemática da Harmonia. A Matemática ou Harmonia, não lembro exatamente o nome, tá? De Alexei Strakevich, é um ucraniano, tá? The Mathematics of Natureza, tá? Harmonia, desculpa, The Mathematics of Harmonia. Isso é um livro que eu acho legal, mas para quem quer olhar Eliot para entender por que os preços caminham, essa relação harmônica e tudo mais. Então, mas é em inglês. Ele é um livro pesado, denso, mas é bacana, tá? Mas em português, tá? Eu diria qualquer livro do Ivan Santana. Qualquer livro do Ivan Santana você pode pegar. Escolhe um. Vai lá na bolsa, escolhe um e tira. Eu li todos eles. É bom demais, cara. Aquele Mercadores da Noite é uma história assim, fantástica, né? Fantástica. E aí, o 1929, você entende como é que foi a crise de 29. É impressionante. Eu gosto demais. Eu entrego pra eles, eu falo assim, cara, dá ali daí. Cara, lê, que é bom. Você sai maluco. Você sai maluco. Pra cacete. Outro livro também tem, que legal, que também é Os Profetas de Wall Street. Os Profetas de Wall Street conta uma história real, do final da década de 90. Antigamente era produzido pela editora Campos. Eu acho que agora você só encontra ele em sebo. Sebo. Tá? E ele vem falando de 3 caras, um físico, um cara de computador e um matemático, que produziram um sistema mecânico e colocaram no UBS, os caras ganharam uma puta grana, blá, blá, blá. É muito legal. Começa o livro, o cara saindo da piscina, tocou uma sineta, ele vai no computador dele, ele acaba de ganhar $3 milhões nos juros. Aí ele pega umas caixas de champanhe, assim, tá ele e o grupo dele todo na piscina, ele vem com a taxa de champanhe, com a champa aqui, passa, aí acabamos de ganhar 3 milhões aqui. Isso todo mundo na piscina. Caramba. Tá todo na piscina. É um livro maravilhoso. Outro livro que também é legal, eu só pedi um, né? Não, fica à vontade, bacana. Como é que é Fica à o vontade. nome? Desafio dos Deuses? Desafio dos Deuses. Que conta a história da do risco, matemática, a história da evolução da matemática na mensuração do risco. Né? É maravilhoso, aquele livro é maravilhoso, é muito legal. Eu tenho até hoje, velhinho, lá é meu cabeceiro. Caramba. Cabeceiro. E fora do mercado, porque ler coisa de mercado também é chato pra cacete. Você fala, Tem hora que cansa, né? É chato pra caralho, cara. Quando você fala um negócio aqui... Hoje eu tô lendo um livro maravilhoso, que eu acho maravilhoso, que chama-se Vietnã. Que conta a história da Guerra do Vietnã. Né? Lá do início, coisa que eu nem lembrava, nem sabia, que tinha uma posse francesa, lá de 1946 até 1975, que é um livro de 1.200 páginas. Eu estou nas 700, blá, blá, blá. Passa os primeiros 200 só falando de nome, enrolado pra cacete, aí chega no final. E vai. Então, esses meus livros aqui. Gosto de outros autores, adoro ler. Eu leio pra caramba. Música, camarada. Música... Cara, eu gosto muito de Carole King, quem mais? Bom, brasileiro, deixa eu ver, vamos falar um cara brasileiro. Tim Maia, é um negócio legal, coisa de velho, né? Coisa de velho. Mas eu gosto, né? Eu gosto, coisa de velho. E filme... Pode ser série também. Hã? Pode ser série também. Não, série não. Pra mim, televisão é uma coisa que não funciona pra mim. Engraçado. É assim, na minha casa aqui em São Paulo, que eu moro sozinho, minha mulher não vem porque tá no Rio, né? Ela fica no Rio, ela trabalha lá. A minha casa aqui no Rio não tem nem televisão. Não tem televisão, eu não ligo televisão.
Eu não sei nem por onde liga a minha televisão. Quando a minha mulher chama pra vamos assistir um filme, a minha parte é fazer a pipoca. Ela liga, ela vê. Qual filme você quer assistir? Ah, tal filme. Aí, pá, ela mesmo vai lá, ela mesmo coloca, porque eu não sei nem mexer, camarada. Caramba. Tá, eu não sei nem mexer. Mas eu vou te dar um livro legal. Tem uns filmes legais. Tem esses filmes que saíram aí do Lobo de Wall Street. É legal, é um meio pastelão, mas é. Aquele filme também que fala do subprime, acho que se o nome. Grande aposta. Grande aposta. Grande aposta. É legal, esse filme é legal, é legal. Tá, então, para o cara de mercado, eu vou deixar esses filmes. Não me vem nada legal assim. Livro pra cacete, aí pode escolher, tá? Quem gosta de história pode ler como é que é o nome daquele Escravidão, é maravilhoso também, do Laurentino Gomes, aquela trilogia deles é maravilhosa, eu adoro história também, eu leio tudo. E música, cara, eu gosto de música eu sou muito eclético, viu? Eu gosto de música clássica, eu gosto de música... muita música, cara. Eu gosto muito da música. Bacana. Muito. Legal. Muito. Bom, então, pô, eu vou agradecer primeiro. Já? Já. Tá bom, mas cadê a cerveja? Calma. Não vai botar a cerveja aqui? Não Cara, pode, nós estamos aqui Não batendo pode, papo, pessoal. não tem cerveja. Cerveja tem que ser depois, pessoal. Não. Aqui eu queria botar, mas fui vetado. E até botaram até o copo transparente pra te mostrar que Olha, é eu vou te água. contar uma Tô coisa. brincando. Eu falo lá do meu pessoal lá de curso, eu falo assim, quer me chamar para bater papo? Não tem problema. Me convida para tomar um chopp. É isso, amendoim. Eu vou ficar feliz, eu pago o chopp, não tem problema. Paga até o teu chopp. Mas vamos conversar, tomando chopp. Né? Quando eu tava em tesouraria, né? Na tesouraria, a mesma coisa, cara. Naquela época eu tomava uísque, eu gostava mais de uísque, mas assim, vamos tomar um uísque, cara. Hoje eu não gosto de uísque, eu gosto de tomar chopp. Vamos tomar um chopp. Na tesouraria também era a mesma coisa. Só vai indo, né? Eu falei pra botar o copo aqui. Flamenguista. Tu é vascaíno, né? Puxou o pai. Muito. Bom, Pardal, primeiro agradecer, topar, sentar aqui com a gente, trocar essa ideia, falar de Elliot, falar de mercado. A gente até descobriu, inclusive, de novo, vou reforçar, aqui 5 minutos antes da gente começar, que ele já me conhecia há muito tempo, então, isso é... Te conheci com molequinho, isso é muito bacana. É maneiro demais isso, ver como que o tempo passou e, pessoas que eu lembro, obviamente, eu não tinha a mínima ideia do que você fazia quando eu tinha 4, 5 anos, mas, né, minha mãe brincava que era o futebol, né, era o Pardal, o Bira e o meu pai tocando a bola pra fazer o gol. E aí pegava a colher, ficava naquele Era negócio, mesmo. E eu era maluco, eu gostava de comer arroz, feijão, e biscoito e Danone junto, então essas coisas de maluco. Mas só assim pra fazer uma criança comer, então se eu tava comendo, não cresci tanto, mas comia. E, muito bacana. Obrigado por topar e obrigado por trazer essas recordações aqui obrigado, em off. Ainda bem que a gente não falou muito dessas coisas senão aqui. Estaria Senão a gente já estaria aqui chorando. O pessoal sabe que eu me emociono fácil, então eu tenho trabalhado isso também. Não precisa chorar, tá com os olhos vermelhos. Não, mas é normal. Cara, aqui é difícil. Bom, Otinho, sua parte. Vamos lá. Bom, Pardal, sem palavras para te agradecer. Bom, primeiro começou lá em 2017, quando eu fiz um curso seu de análise técnica. De Elliot, né? Fiz toda a parte da bolsa, né? Isso que o Pardal estava falando, eu fiz esse curso, né, da própria B3. Foi quando eu já estava começando ali em análise técnica, foi quando eu realmente, né, me aprofundei cada vez mais. Então, desde lá para cá, enfim, a análise técnica entrou na minha vida e foi que, né, tudo que aconteceu onde você eu falar tô. que aprendeu muito comigo também. E... Não? Também, Lucão. Aprendi muito com você também, triste, pode ser? Pô, se não aprendeu, tem alguma coisa Não, sempre obrigado, tem um Baixinho. pouquinho de cada um. E, só agradecer mesmo, Pardal, por você ter topado o convite. Eu mandei aquela mensagem, né? Eu falei assim, eu tenho uma pessoa pra chamar, acho que é um baita nome. Eu lembro da aula ali, né? Quando você também falava ali da Ambev, falava dessa questão do chopp. Sim, Isso era, do chopp, era cara. clássico. E, enfim, só agradecer mesmo, Pardal. Obrigado pela aula de Elliot, pelas histórias. Foi muito bacana e espero que você tenha gostado também de participar. Pô, cara. Pardal, obrigado por estar aqui. E, cara, talvez você nem saiba, mas principalmente hoje em dia e tudo, na internet, você é um cara meio lenda, assim, da análise técnica, que o pessoal vai falando, assim, eu sempre ouvi o seu nome,
mas eu nunca tinha visto o seu rosto. É engraçado, porque eu sempre ouvi. Alguém fala, não, porque o Pardal não sei o quê. Não, porque o Pardal não sei o quê. O André, né? O André Machado, ele sempre fala, não, porque minhas aulas nunca conseguia bater a aula do Pardal. A aula do Pardal é que não sei o quê. Porra. Então eu sempre ouvia André é essa... gigante, um cara Sempre gigante, ouvia seu nome sendo pincelado, assim. E é legal a gente poder bater esse papo, ver que você é um cara de gente boa, ouvir todas as histórias. Então, obrigado por estar aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar disposto a se expor aí, de certa forma, para as câmeras também. Então, pô, obrigado. Foi um bate-papo super bacana. Cara, então é a minha vez de agradecer, né? Agradeço ao Otto, começou por ele, um convite, né? Costa, você foi o segundo a chegar, então agradeço pra cacete a você da recepção. Tucaninho, é o seguinte, cara, Eu sabia que ele tava só esperando. Isso vai cair. Vai não, calma. calma. Tucaninho, mas pode chamar de Tucaninho, que é bacana. É o filho de Tucano, é o Tucaninho. Ainda bem que eu sou chefe. E o pai bem que eu dele sou o chefe aqui. era um. Vou te falar, eu vim para o Banco Francês Brasileiro e eu trouxe o Tucano do Rio pra cá. Falei, Tucano, tu tem que. Pergunta a ele, tu tem que fazer parte da minha coisa. O cara é um cara bom pra caralho, porra. O cara é bom pra caralho. Bom. Simplesmente o melhor. Cara, agradeço muito estar aqui, foi muito legal. Acredita que eu vim aqui com o estômago aqui, né? Uma bola aqui. Eu falei, cara, os caras vão me amassar. Vão me ralar. O Otto vai ficar quieto porque ele não vai segurar a onda, mas aqueles outros... o cara vai me ralar. Obrigado, cara. Vocês foram muito bacanas comigo. Não me deram muita porrada. Não me deram nenhuma, cara, na verdade. Agradeço pra cacete. Tucaninho, muito obrigado. Muito obrigado. Otão, muito obrigado. Costa, muito obrigado. Estou à disposição. Se vocês quiserem alguma coisa, precisar de mim lá, liga da minha gestora. Vocês têm meu asset, meu celular. Passa meu celular para eles. Bater uma bola, conversar, não tem problema. Estou à disposição. Tá bom? Agradeço aí a turma aí de casa. Olha, eu tô falando... Eu digo o seguinte, todo bom operador tem que ser mentiroso. Porque quando ele quer comprar, ele tem que mostrar a ponta de venda para comprar mais barato. E quando ele vai vender, ele tem que mostrar a ponta de compra, como ele tiver compra, para poder vender mais caro. Então, todo operador, por essência, é mentiroso. Mas eu juro que eu não falei mentira. Com essa, meu amigo. Encerra o jogo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio sensacional. Bom, não esqueçam de também seguir a gente nas redes sociais, né? @BTGPactual. Seguir também @lucas.meclaro, @lucascostat. Seguir @OttoG Sparenberg. E Pardal, o pessoal te acha no LinkedIn? Então, cara, acha, mas assim, eu não trabalho com social, tá? Com a rede social, com mídia social. E quando eu entro na internet, eu estou mais fazendo meu trabalho social. Entendi. Tá? Fechado, então. Meus projetos sociais de floresta. Ou então algum curso da São Paulo, né? De renda fixa. Algum curso de renda fixa? Sim. Aí você vai mexer lá no São Paulo, um perfeito, curso de renda fixa lá, bacana, vai fazer a conta comigo. Então aí, fica o convite para você que está de casa aí, que se interessou. Bom, pessoal, então não esqueça de deixar o seu like também, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Faltou comentar. Desculpa. E se você também, né? Isso. Não esqueça de deixar o seu comentário aí, o que você achou desse episódio, meus queridos. Que foi uma aula. Bom, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. Beijão.